Bem, contra factos não há argumentos, mas o que eu ia dizer é que ainda por cima hoje, que eu trouxe uns bombonzinhos aqui para o nosso convidado. O convidado tira o primeiro, o convidado, ou a dieta não te permite. Tira. Claro. Ora aí, tá, deixa estar que a gente depois... E o outro era para o João. João, vem lá aqui tirar um bombom, João. Deixa-te vergonhas, João. Anda lá aqui tirar um bombom. Ora aí está, pessoal. Já agora, o João, dá lá só um sorriso para a câmara. O João é que faz os nossos vlogs, ok? O João trata dos nossos vlogs. Se vocês ainda foram ver os vlogs anteriores, é bom que passem por lá. Tiago, vá, anda lá. Anda lá, Tiago, vá. Estávamos todos a olhar para isso. Anda lá. Estava tudo a olhar. Até ele chegar. E o Tiago supervisiona isto tudo. O Tiago é o que controla isto tudo. Como é que isto está a correr? Se o vlog está bom, se os vídeos estão bons. Agora deixa-me fechar, que é para vocês não se esticarem. que isto depois em off. Vai todo. Muito bem. Nem se nota que isto é um episódio natalício, que ainda cheira a Natal. Luís Postiga, vários títulos internacionais e alguém que já acompanhou e acompanha milhares de pessoas na área do fitness. Isto permite-lhe trazer uma experiência, trazer um conhecimento mais apurado sobre aquilo que é o fitness, aquilo que é uma preparação e a forma como cada um responde aos seus treinos, aos seus estímulos, à dieta, à suplementação e a tudo mais. Ele fez o seu percurso na área do Men's Physique, mas os seus atletas e os clientes que ele acompanha estão em várias áreas. E hoje vai-nos trazer aqui um bocadinho do seu expertise, da sua experiência e, apesar de ser novo, foi alguém que também começou novo nesta área para nos oferecer agora aqui esta partilha. Luís. Muito obrigado, David, obrigado pelo convite. É sempre bom ter iniciativas destas. Começaste por dizer, e bem, que apesar de ser novo, o meu contacto com esta área, com a área do fitness, já tem mais de 10 anos. Eu, assim que acabei o meu percurso na faculdade, praticamente está relacionado com a altura em que eu enverdei por esta área. Primeiro como competidor, competi a primeira vez em 2013. Competi na segunda prova que houve em Portugal de Men's Physique, porque até então só se fazia as categorias de culturismo puro, e foi na altura em que o Men's Physique e o Bikini começou a aparecer. Eu competi na segunda prova. Nada de como é agora este mundo das provas e com a frequência de provas que existe. Está muito diferente, não está? Muito diferente. E eu acho que para melhor, evoluiu muito. Felizmente, eu vou-te dar o exemplo dessa prova e, a título de curiosidade, acaba por ser giro também partilhar essa história. Foi a segunda prova, como eu disse, que houve em Portugal de Men's Physique. A ideia era fazer uma coisa muito gira nas piscinas naturais de Leça da Palmeira, porque era o evento Men's Physique, lá estava associado ao corpo de verão. Mas quando chegámos ao dia da prova não havia licença para fazer a prova nas piscinas e a solução foi fazer num quartel de bombeiros mais próximo. E não havia categorias, era open e competimos 26, penso eu. Eu tive a felicidade de ganhar essa prova, foi a primeira prova que fiz e foi a única que ganhei, foi essa. Fiquei com os pés feridos por baixo porque era na garagem onde os caminhões estavam estacionados, portanto fizemos a prova ali. Não havia nenhum guia de poses que nos ensinasse a pousar. Basicamente o que nos diziam, vão para lá e riem-se. Para contextualizar aqui a diferença de há 10 anos atrás e de agora, que agora alguém que começa a competir pela primeira vez já tem uma bagagem muito grande, seja pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo conteúdo que é possível chegar a Portugal. Na altura não havia nada disso, íamos um bocadinho à descoberta. Mas foi assim que eu comecei e depois competi de 2013 a 2017, até perceber que o volume de trabalho que tinha não estava compatível com a exigência que eu queria dar também ao meu físico, portanto abdiquei um bocadinho de mim em prol dos outros. Pronto, basicamente foi assim que o meu percurso de competidor foram 4 anos. Não fiz muitas provas porque acabava por ser um bocadinho exigente e tentava perceber de uma prova para a outra o que é que tinha que melhorar. E basicamente eu penso que em 4 anos fiz 6 competições, sendo que 4 foram no estrangeiro. Referiste há pouco, quando estávamos a falar sobre isso, algumas delas. Podes mencioná-las, porque acho que é sempre relevante. As mais relevantes, pronto. Acabei por ir 2 vezes ao Campeonato da Europa. A primeira vez fiz 6º lugar, na altura, isto agora não é nada, 6º lugar nas provas internacionais, porque felizmente o nível em Portugal subiu bastante e os atletas começaram a ir lá fora com mais frequência.
Na altura fui o primeiro atleta a fazer top 6 por alturas em men's físico. Já tínhamos o Ruizinho, o Rui Ferreira, que também esteve aqui contigo, que ganhava praticamente tudo em o Masters. O Ruizinho é o gajo mais descontraído que eu já ouvi falar de dieta e de treino, incrível. não sei o quê, mas que aquilo batia, porque quando chegava lá ele ganhava aquilo. E batia sempre, quase sempre. Sim, exatamente. Aquilo, ele dizia, eu tinha que me esforçar para comer, eu tinha que fazer um esforço. Eu sou o contrário de qualquer culturista. Eu queria era, quando estava em dieta estava bem, quase não tinha que comer e aquilo afinava e afinava. E ele depois também tem capacidade de desligar, quando não estava em preparação, desligar. Se calhar foi por isso que teve tanto sucesso de conseguir diferenciar também essas fases. É importante. É muito importante. E fiz essa prova, foi a minha primeira prova internacional, que fiz 6º lugar. Foi aí que eu percebi que a diferença que havia do contexto nacional para o contexto internacional, e então decidi parar um ano e voltei no ano a seguir, já consegui ficar em 3º. Nesse europeu acabei por já competir, fiz 2 provas e foi aí que percebi que não podia continuar, que estava a competir e tinha atletas que eu preparava a competir nessas mesmas competições. E tu sabes bem também, o discernimento nessas semanas é completamente diferente quando estás a comer e quando não estás privado de muitas coisas. Fiz essa prova, fiquei em 3º nesse europeu e tinha decidido fazer também o Olímpia, que era cerca de 6 semanas depois do europeu, o Olímpia Amador em Espanha, que consegui ficar em 2º, pronto, e depois deixei de competir. Saí quase em grande. Foi quase. E deixaste de competir, nunca se sabe o dia da manhã. Pois, nunca se sabe. Ou seja, a tua primeira competição foi com que idade? 2013 tinha 23 anos. 23 anos. Sim. 2013 vão... 10 anos praticamente. Praticamente 10 anos. Ou seja, arrancaste cedo nisto. Sim. Arrancaste bastante cedo. Sim. E o que é que tu atribuis a este teu sucesso também enquanto preparador? Atribuis à tua sede de conhecimento, teres começado desde cedo a querer investigar? Porque eu também, desde que te acompanho, sei que tu sempre foste muito de ir procurar saber mais, investigar, interessado por esta área. E eu acredito que isso também tenha trazido uma bagagem e acelerado aqui um bocadinho o processo e tornado mais maduro até para preparar outros atletas mais cedo. O que é que tu atribuis realmente a este sucesso que tens tido? Pronto, como disseste bem, essa sede de conhecimento até nos dias de hoje é fundamental. Nessa altura, lá está, a informação que chegava cá a Portugal era muito pouca. Basicamente, isto parece um bocadinho um clichê, mas o que conseguíamos saber de lá de fora vinha nas revistas que comprávamos e muitas vezes tínhamos que encomendar as revistas porque não chegavam a Portugal. Hoje em dia, lá está, é tudo muito diferente. Tu tens o conhecimento à distância de 2 cliques de passagem no telemóvel. Luís, mas é engraçado, deixa-me acrescentar aqui uma coisa, que tu apesar de seres novo, por exemplo, se compararmos com o Ruizinho, claro, que já está em Masters e tudo mais, o Ruizinho disse-me exatamente a mesma coisa aqui. Eu, na altura, queria procurar alguma coisa, tinha que vir nas revistas. Assim como outros atletas, na casa dos seus 40, 50 anos. E o que é facto é que tu tens os teus 30, e aliás, assim. olha, eu tenho 29 e eu ainda sou do tempo, quando comecei, que se queria procurar alguma coisa, tinha que ser nas revistas. Exatamente. Eu, quando tinha ali os meus 16 anos, quando comecei a fazer musculação... Lá estava a bater no mesmo, tinha que ser, exatamente, mesmo período. Tinha que ser nas revistas. Isto para dizer o quê? Que realmente foi isto que as pessoas hoje em dia têm acesso. Podcasts, conteúdos e... Isto foi tudo muito repentino, há coisa de 2, 3, 4 anos. Isto foi uma explosão muito repentina. Antigamente nós queríamos investigar, tinha que ir às revistas e era o que lá estava. Sim. E tinhas que... Revistas, por exemplo, eu tive... DVDs. Tive a possibilidade também de, na altura, o meu preparador tinha sido preparado por um americano, pelo Shelby, que trabalhava muito com o John Meadows, que já faleceu, e tive a felicidade de ter acesso a muita coisa da altura que eles trabalhavam juntos. Foi um bocadinho o diferencial, depois de perceber como é que se manipulavam algumas coisas, foi esse conhecimento que, através do que vinha dos Estados Unidos, de conseguir pegar nisso. Porque na realidade nós aqui em Portugal o que tínhamos, quer em termos académicos, quer nos cursos profissionais de fitness, nunca nos prepararia para dar suporte a um atleta ou alguém que quisesse competir. Portanto foi muito à base disso, foi muito à base de procurar esse conhecimento, o que aliás ainda hoje tens que procurar, porque há muita coisa que se fazia há 10 anos atrás que tu agora olhas para trás e dizes que... Disparate, não é? É um disparate. E que será alguns de nós passamos por isso. Na pele, tens exemplos flagrantes, que era na altura os off-seasons eram feitos a ganhar o máximo de peso possível, tentares atingir o máximo de peso, comeste tudo. E isso hoje em dia nós vemos os atletas de topo, já ninguém faz isso. Aliás, já antigamente havia alguns que não o faziam, mas ainda era assim um bocadinho ali confuso perceber-se qual é que era o caminho correto. Hoje em dia já se cada vez mais se afastam desse meio. Cada vez mais um atleta tem um plano alimentar o ano todo, evolui com qualidade, cresce com qualidade, baseado naquela alimentação. Aliás, é um erro, e tu também competiste agora recentemente, é um erro enorme
muitas vezes o atleta, para mim é o maior erro, não aproveitar a fase a seguir à prova para evoluir. Dizem, não preciso de dieta porque já competi, agora quando quiser voltar a competir depois procuro-te para voltarmos a fazer as coisas. E perde-se o período em que o corpo se calhar está mais responsivo a evoluir. Carente de nutrientes, tudo o que tu lhe deres ele vai querer Completamente. assimilar e vai levar. É quase como a malta às vezes acha curiosidade quando um atleta antes de subir ao palco vai comer um hambúrguer ou Sim. comer assim uma coisa mais calórica. E eu tento resumir isso quase traduzindo para miúdos, que é mesmo assim, para Sim, as que às coisas vezes serem mais tem que simples, ser que é o nosso corpo está tão carente de nutrientes que a primeira coisa que a gente lhe dá o que é que uma refeição mais calórica vai fazer? Acumula gordura se tu fizeres isso todos os dias. Quando o teu corpo está muito carente de nutrientes e tu estás há meses e meses em dieta, tu fazes uma refeição dessas, a primeira coisa que vai fazer é para aquilo que é os tecidos vitais do corpo, é para os músculos, e é para lá que vai a água, é para lá Nós que vai temos mecanismos que procuram esse equilíbrio. Portanto, tal e qual, porque o nosso corpo quer sobrevivência, não é? E só depois então começa a expelir água, começa a acumular gordura. E é um pouco isto que acontece depois também no pós-competição. O nosso corpo está tão carente, porque não vamos utilizar estas ferramentas para uma coisa a propósito do que estás a dizer, uma coisa que foi mudando ao longo dos anos, do que estávamos a falar, e pronto, tu passas por isso e tens N pessoas que também passaram por isso, que é muitas vezes o físico está melhor 2 dias depois da prova, 3 dias depois da prova. E então, porquê é que isso acontece? O que é que temos que perceber? Porquê é que está melhor 2 ou 3 dias depois da prova e não na prova? Isso mudou um bocadinho a minha maneira de finalizar os atletas nessa semana. Porquê? Porquê é que está melhor? Bebeu mais água, comeu mais, o fator stress se calhar foi... Relaxou. Tiraram o fator stress, dormiram mais. Tudo isso faz com que haja menos stress metabólico para o corpo. Então o que é que eu tento fazer agora nesta semana? Assim resumindo, pronto. Baixar o volume de treino. Outra coisa que se fazia antigamente, pronto, isto agora fazendo aqui um bocadinho a ponto, e ainda muita gente faz, pronto, certo ou errado, isso também, cada corpo é um corpo, e mesmo o próprio corpo, às vezes uma preparação para a outra muda muito. Antigamente era padrão tu fazeres na semana de prova os treinos de depleção, fazeres treinos em circuito, treinos... Quando o atleta chega à última semana, se calhar é a semana em que está mais debilitado. E tu, o que é que com o treino ainda vais debilitar mais o corpo? O que é que comecei a mudar? O volume de treino, basicamente. E a pedir que eles treinassem a mesma pesado na última semana. Mas com muito menos volume de treino. Porque eu sentia que eles chegavam à última semana e tu espetavas 3 treinos de depleção em circuito e aquilo o corpo depois para carregar... Lá está, 3 dias depois da prova estava bom. Exatamente. E então comecei a mexer também no volume. Nessa semana nem escolho eu os exercícios, porque o atleta ou pode estar com alguma lesão, ou pode ter algum receio de se lesionar. E então o que eu faço é prescrever o volume de treino. Por exemplo, quero X séries de peito neste dia e entre 8 a 10 repetições, por exemplo. E o atleta vai gerindo o exercício que se sente mais confortável e gerimos aí o volume. Notei que em cima do palco a densidade principalmente melhorou muito. E mais fácil depois trabalhar com o corpo do que se der esse stress muito grande metabólico ao corpo. Posso partilhar contigo que já fiz as duas formas e atualmente, agora como eu regresso, utilizei precisamente este método. O Filipe disse-me: David, olha, última semana vais tentar treinar o mais pesado possível, vamos esquecer aquela ideia que se fazia há anos dos treinos em circuito. E tive exatamente a mesma percepção. Exatamente o aspecto mais duro, mais rochoso. Porquê? Porque a gente trazia um desgaste tão grande que acontecia-me a mim aquilo que tu viste acontecer a alguns atletas teus e acontece a muita gente, que é tu depois ficas melhor depois. Não é? Porque traz um desgaste tão grande e os preparadores têm este desafio, que é o preparador quer jogar pelo seguro, quer levar o atleta na melhor condição possível. E às vezes perceber este ponto, onde é que é o ponto que, até onde é que eu posso encher, até onde é que eu posso fazer aqui esta carga de hidratos. Lá está, vais percebendo, quando preparas o mesmo atleta muitas vezes torna-se mais fácil, apesar de haver sempre a possibilidade de errar o ponto, mas torna-se mais fácil porque já conheces, ou tu vais dar um estímulo e já sabes mais ou menos a resposta que o corpo vai dar. Eu tenho atletas, o Bruno da Cunha, o Joaquim Primo, atletas que eu já preparei mais de 20 vezes e eu sei mais ou menos até onde é que posso ir no carb up. E tu aí percebes que se calhar estás a jogar muito pelo seguro em outros atletas, percebes? E depois a seguir vais testando. Isto é muito... Eu ainda esta semana fiz um story sobre isso. A nível amador, muitas vezes os atletas exigem que o preparador acerte o ponto logo à primeira, ou que seja infalível no ponto. Isso não existe em lado nenhum, nem aqui nem no Olímpia. Tu vês bem atletas de topo mundial que chegam ao Olímpia e falham o ponto e estão 3 dias antes estão melhores. E depois falham, porquê? Porque muitas vezes manipula-se a água, o sódio, faz-se uso de diuréticos nesse período e acaba por estragar um bocadinho o físico, mas nenhum preparador faz isso com o intuito de estragar o físico, fazem isso com o intuito de melhorar.
Agora, eu tive essa experiência na Holanda na última prova, um atleta que com a viagem fez 7 horas, ele está na Suécia, fez 7 horas de comboio, depois fez mais 3 horas de avião, e quando chegou ao pé de mim, eu vi que a lombar dele estava muito retida, estava a reter muita água na lombar. Mas eu não me preocupei com isso, porque no geral o volume estava bom. Eu até lhe disse, vamos fazer uma coisa, tu vais dormir, amanhã quando acordares vamos analisar. Mas depois, lá está, por descargo de consciência, disse, não, vamos utilizar aqui 25mg de aldactone só para ver se conseguimos aos poucos ir tirando a água. Ele acordou de manhã completamente defleto, com as costas chapadas. E então muda a estratégia. Sacámos logo aquilo, aumentei a água, aumentei-lhe a comida que ele tinha para aquele dia e conseguimos no dia da prova estar com o mesmo volume que estava na sexta-feira, a prova foi domingo, e conseguimos tirar aquela aguinha que tinha no lombar. Mas se não tivesse mudado a estratégia no sábado, ele tinha no domingo, estava completamente liso. Portanto, isso é a importância também de tu perceberes, e quando preparas atletas, isto vai muita sensibilidade, mais do que até do conhecimento. Tu tens que ter as ferramentas para fazer estes processos, pronto, mas mais da tua sensibilidade, do que é que tu esperas do corpo. E foi o que eu lhe disse, o que é melhor? Ir sem essa pregazinha nas costas ou ir com mais volume? O que é que os juízes vão valorizar mais? E depois percebemos que realmente eles valorizavam mais o volume, porque aquela pregazinha nas costas, tu quando tens 90 e tal quilos em cima do palco, ou 90 quilos, eles aceitam essa prega, porque estão a dar ênfase mais ao volume. E depois, lá está, isto é um bocadinho a sensibilidade de perceberes o que é que os juízes procuram, que depois de uma prova para outra também varia. Isso é outra coisa que tem estado sempre a mudar, tem estado em constante evolução. Parece que ainda não assentámos o ponto em todas as categorias. Parece que de ano para ano há ali qualquer coisa. É difícil, porque pronto, eu já ajuizei também em provas. Eu acho que já fiz tudo nesta área do fitness. Eu já competi, sou preparador, já apresentei provas e já ajuizei. Houve uma altura que tiveram uma brilhante ideia que cada equipa devia ter um juiz na mesa, que era para o caso das classificações serem um bocadinho caseiras, cada um estava a roubar para si, portanto não havia problema, tiveram essa brilhante ideia. Foi uma ideia péssima, mas eu tive na mesa, e então aí tive também uma experiência que foi enriquecedora a esse nível. Não gostei de fazer aquilo porque era muito complicado. Eu, a primeira vez que ajuizei uma prova, meti o meu atleta em quinto e os juízes na mesa perguntaram, então, mas porquê é que tu meteste em quinto? E eu não queria estar a beneficiar, metemos todos em primeiro e tu meteste em quinto. Eu, na semana a seguir, em caso de dúvida, meti ao meu à frente porque tinha medo de ser eu a prejudicar o meu próprio atleta. Foi uma experiência que é muito má, e eu conheço pessoas que já estiveram na mesa e que também não gostam de ajuizar porque é difícil, mas deu para perceber a subjetividade deste desporto. Porque nós temos sensações, sentimentos. Muitas vezes o atleta não tem o melhor corpo, mas transmite em cima do palco sensações boas, e às vezes tens atletas com um corpo muito bom. O carisma, a confiança, a forma de pousar, tudo isso conta muito, dá espetáculo e cativa as pessoas. Faz muita diferença. E tu às vezes diferença. consegues ver um físico, se calhar até tens um físico ligeiramente melhor em cima do palco, mas aquela pessoa está com um físico bastante bom até, mas transmite um carisma, uma energia, uma força em cima do palco, não é? que aquilo cativa. E se calhar o outro que até estava um bocadinho melhor condicionado, que se apaga em cima do palco, em relação a este fica em segundo, não é? E este eventualmente ganha. Completamente. Os grandes campeões, se tu fores ver o Olímpia, e ainda o fim de semana passado, os grandes campeões têm carisma de campeão. E tu vês isso? Tens vários vídeos e histórias, por exemplo, do Sibam. Sim. A confiança dele. Ele é um exemplo disso. Chegou lá, aquilo já era dele. A mensagem que ele passava é: isto está a ganho. E o corpo ainda parece, isto ainda parece uma coisa maior. muito esotérica. É verdade. O corpo ainda parece melhor. Mas parece esotérico, mas esotérico não tem nada. Porque a nossa confiança passa isso. Isto é como nós estamos a ter uma conversa e nós passamos sensações um ao outro. Completamente. Empatia, esse tipo de coisas. E no culturismo acontece muito isso. Lá está, é outra coisa que há uns anos atrás era um bocadinho descurada, essa parte também da presença, das poses. Hoje em dia, mesmo a nível amador, é uma grande diferença para há 10 anos atrás, é que os atletas já vêm bem preparados. Já notas que há um trabalho de casa, que antigamente não havia. Luís, no outro dia houve aí até foi malta no ginásio, sabes, que acabam por ir tendo acesso a vídeos e conteúdos e muitas vezes vêm-me fazer perguntas. E acho que houve aí uma polémica no Brasil porque um youtuber ou alguma coisa do género disse que um Procard hoje em dia não valia de nada. Eu fiquei a pensar nesta expressão, estávamos aqui a falar esta semana no ginásio, e fiquei a pensar nesta expressão e sinceramente, na minha opinião,
isto tem um certo sentido. Porque Tem. e vou contextualizar isto. Depois gostava de saber como é que tu vês este aspecto. Por exemplo, no Olímpia, eu estive a ver agora várias fotos do Olímpia, dos tops, e tu tens, por exemplo, um clássico físico, que é aquela categoria que também mais me interessa, mas isto acontece em todas. Tens um top 6 em comparações. Tu naquele top 6, tu se calhar para ali até conheces 4, 5 ou até os 6 daquele top 6. Mas tu reparares atrás, Sim. tem dezenas de atletas. Tem dezenas de atletas que tu nunca ouviste falar, ou se calhar não conheces, não tens referências. E estamos a falar de atletas que vão ao Olímpia. Já ganharam o Pro e já se classificaram. Exatamente. Não ganharam simplesmente o Pro. Tal e qual. Já não estamos a falar só de um atleta que tem um cartão profissional. Estamos a falar de um atleta que ganhou um cartão profissional e que se conseguiu qualificar através do seu mérito, das suas vitórias, para ir ao Olímpia, que é a maior competição do mundo. E o que é facto é que nós às vezes temos amadores que conseguem, sem um cartão profissional, fazer um trabalho de mais motivação, inspiração, ter mais seguidores, mais patrocínios, ter um retorno. do que um retorno, que eu procuro sempre muito também trazer aqui formas das pessoas e quem gosta deste meio conseguir trazer um retorno disso, que é um retorno maior do que alguns profissionais. Exatamente. E aqui contextualizando, se calhar isto que foi dito por esse youtuber, acho que este foi o Léo Strona, já deves ter ouvido falar, que foi a um evento, e no evento o apresentador comentou isso, e acho que ele concordou, uma coisa assim do género, Okay. e então isso criou uma grande polémica, porque disseram que não fazia sentido estarem a falar disso, os outros atletas profissionais, por todo o esforço e dedicação que têm, e isso, tudo isso é verdade. Mas muitas vezes pôr aqui um cartão profissional não significa que tu tens a tua carreira feita. Nada. Às vezes tens amadores que conseguem fazer uma carreira mais brilhante e mais rentável. Pelo contrário, eu faço-te aqui uma pergunta que se calhar ainda é mais polémica. O Procard é o início de uma carreira ou é o fim de uma carreira para um atleta? Aí está. É que isto dá-me que pensar e porque hoje em dia, cada vez mais, os atletas só procuram Procard. E às vezes há mais para além disso. Às vezes um atleta, e também acho que aí entra o papel do preparador, e é aí que eu queria chegar, que é o preparador também orientar o atleta e perceber, ok, nós temos neste momento ferramentas para ir para uma liga profissional, para tentar uma liga profissional e para dar cartas na liga profissional, ou vamos ganhar mais em fazer aqui um trabalho consistente na Liga Amadora, fazermos pódios na Liga Amadora, vencermos na Liga Amadora. Tu vais conseguindo ir mostrando o teu trabalho, as pessoas vão reconhecer, o teu nome vai ser falado, do que ir para a Liga Profissional e depois nem sequer apareces no top 6. Exatamente, por isso é que eu estava a referir aqui a esta situação de é o início ou o fim, porque eu senti agora, eu tive um atleta em novembro que ganhou o Procard e nós tivemos logo exatamente essa conversa a seguir, que é, e agora? Agora fica um vazio, que é, tens que escolher bem as provas, temos que perceber se há potencial para te bateres bem nessas provas, mas fica o vazio, tu já não podes dizer, faço o Nacional em maio, faço o Pro Qualifier e o Olímpia em julho, porque gosto muito e é uma prova muito bem organizada e tem muita gente. Já não podes, já tens que olhar para o Show Pro. No Show Pro o que é que acontece? Estão lá mais de 30 ou 40 como tu. A menos que tu sejas diferenciado, que aconteceu, tiveste um exemplo de um... Eu vou falar de Men's Physique, também lá está, grande parte dos meus atletas são de Men's Physique. Tiveste o exemplo de um atleta, que é o Ali, e ele conseguiu, ele ganhou o Procard do ano passado em Amsterdão, e ele fez 4 shows pros e penso que ganhou 3. Apurou-se para o Olímpia, fez 9º no primeiro Olímpia. É um atleta diferenciado, é difícil fazer isto. Mas quantos é cá assim, não é? 2, 3. E hoje em dia quantos milhares já não há com cartão profissional? Mas, por exemplo, é um atleta que antes de ser profissional parecia que já o era. Mesmo em termos de patrocínios, em termos de seguidores, em termos de divulgação nas suas redes sociais, já tinha um bom background para ser profissional. O grande problema é que, e aí vai outra questão, que o número de provas que dão para o card neste momento é muito grande. E tu vês o exemplo, falaste do Brasil. O Brasil é o exemplo claro de um país que neste momento, eu não sei quantos Pro Qualifiers existem, mas se calhar 20 ou 30 que dão para o card. O que é que acontece? Neste momento vemos um número muito grande de brasileiros a chegar ao Olímpia, também por isso, porque tiveram a oportunidade de profissionalizar, também pela influência dos juízes brasileiros que estão agora nos Estados Unidos, mas tu depois perguntas um bocadinho isso, que é, Men's Physique tiveram 68 atletas em cima do palco. 68 atletas profissionais que se apuraram para o Olímpia. No Olímpia. Foi a categoria que teve mais. O clássico penso que teve 50 e qualquer coisa. E Men's Physique teve 68. Eram 72, subiram 68. 4 desistiram por falta de vista ou por doença. Eram 68 em cima do palco. O que é que nos leva a pensar que essa afirmação faz um bocadinho de sentido, porque aquele objetivo de teres a nata
da nata em cima do palco, nem no Olímpia está a ser conseguido. Isso, eu há pouco tempo falei disso com um atleta também. Eu acho que isso tem que ser revisto. As regras do apuramento para o Olímpia têm que ser revisto, por exemplo, e os próprios procards. Eu entendo que o acesso ao procard também é o que valoriza as competições e o que leva os atletas a competir. Mas não estaremos a banalizar isso, porque hoje em dia, aliás, quando nós começámos, mais ou menos assim, se calhar conseguimos contextualizar isto há 10 anos atrás, ter um procard, era muito difícil. Quantos é que havia em Portugal? Eu acho que em Portugal não havia ninguém com procard. Na altura não. Tinhas o Carlos Rebolo, que era considerado um dos melhores do país, tinhas o Pedro Andrade, e nenhum deles tinha cartão profissional. Já tinham feito vários pódios no campeonato do mundo e nenhum deles tinha cartão profissional. Era praticamente impossível. Porquê? Porque tu nessa altura só conseguias o cartão profissional ou no Mundial, ganhando a categoria, ou no Europeu, ganhando o overall, ou então em duas, três provas que existiam na Europa, que era só isso, era o Arnold Classic e eram os Olímpias amadores, não havia mais nada. Agora o que é que acontece? Tu vais, e eu já estou a fazer esse trabalho de perceber o calendário amador agora para 2023, e tu se calhar tens na Europa aqui perto que permita ao atleta português ir competir, se calhar tens 20 provas na Europa. É uma coisa... É muito procard. Claro muito. Que isto depois vai acabar por trazer, valorizar as provas, por norma também traz mais inscrições para as provas, traz mais dinheiro para a federação, sabemos que isto é um negócio e que é uma máquina que tem que funcionar. A questão é, até que ponto é que isto, ou quando é que isto terá a sua viragem, porque isto vai ter que ter a sua viragem, porque estamos a começar a chegar a este ponto, em que nós temos 70 atletas em cima do palco do Olímpia. É verdade, tu conheces o Sibam, é verdade, tu conheces... Mas depois não conheces os outros. Pronto, conheces o brasileiro também, o Ramon, conhece, tudo bem. Conhece o top 5. Conhece o top 5 e os outros 60, não é? E os outros 60 que estão numa carreira profissional, têm um cartão profissional, estão entre os melhores dos profissionais, ganham competições, mas eu não ouço falar deles. E a questão é esta, até que ponto é que isto não vai ter uma viragem e voltar aqui um bocadinho ao antigamente, em que realmente havia um Olímpia em que tu conhecias. E tu antigamente, eu penso que houve aqui um diferencial, que tu antigamente, tu ainda continuas a ter o ranking por pontos, mas antigamente tu tinhas provas que mesmo ganhando as provas não te apuravas diretamente para o Olímpia. Isso, e posso estar enganado, mas este ano não vi acontecer, em todas as provas dava apuramento para o Olímpia. E essa foi a diferença, porque havia vários patamares de competições em que eu penso que no terceiro patamar não te apuravas diretamente. Ganhando a prova, ganhavas pontos para aquele ranking depois dos atletas, mas não te apuravas diretamente. Se formos ver, se calhar 20 ou 15 provas faz muita diferença depois em termos de atletas. E isso eu penso que é uma coisa que eles vão ter que rever. E depois também a forma dos procards. Aí não sei se vão ter que rever, porque lá está isto, a indústria está a crescer muito e enquanto houver procura tem que haver oferta. Tal e qual. Tu fazes um show, eu fui agora a um show amador em Amsterdão, foi o último que vim, e havia categorias de médio físico com 26 atletas. Portanto, se tu tens 26 atletas, é normal tu dás uma categoria, tinhas 26, tinhas 24 na outra, mas ao todo tinhas 60 atletas, penso eu, de médio físico. É normal tu dás um procard, porque lá está, tens 60 atletas a batalhar por um procard. Por isso eu acho que em termos de provas não vai haver uma marcha atrás. E bem, agora temos é que perceber depois o enquadramento do atleta passando a profissional. Isso, eles agora estão com novas ideias, estão a trazer também os Masters para a Europa. Exato, é isso que eu te ia dizer. É precisamente agora vai começar a haver uma grande aposta em Masters, até mesmo para a Olímpia. Acho que a ideia, e já foi comunicado, será que irá categorias de Masters. Na Roménia vai ser em agosto. Exatamente. Por candidatura, como é o primeiro ano. Exatamente. E o que eu acho que é brutal, porque está-se a começar até a puxar aqui um bocadinho o bodybuilding também para o anti-aging, os mais velhos, mal de 50, 60, a fazer isto com um estilo de vida saudável. No culturismo há uma nuance que é... Eu penso no culturismo é mesmo a partir dos 45 anos que eles querem os Masters. Porque tens as categorias de Men's Physique, as outras categorias eu penso que é a partir dos 40. O culturismo é um bocadinho mais, porquê? Porque um auge de um atleta de culturismo muitas vezes é aos 38, 40 anos. Se formos ver bem, a maturidade que a categoria exige acaba por ser atingida mais nessa idade. Mas lá está, isto aconteceu porquê? E eu tive na primeira prova, a tua colega de equipa também ganhou o Procard lá em Roma, a Tânia. Eu tive lá um Nuno que também ganhou nessa prova e comentámos isto, não houve um atleta que tu considerasses mau a ganhar um Procard. Porquê? Porque aqueles atletas de 37, 38, 40, 42 competem na categoria Open por alturas
e já normalmente ganham. Houve um atleta lá que ganhou o overall entre os 35 e os 40 de Men's Physique, que tinha ganho em Portugal no Olímpia. Portanto, não são velhos, lá está, são atletas que têm muita maturidade e a NPC depois acaba por exigir essa maturidade. E eles perceberam aqui também uma oportunidade, que é, se temos tanta gente desta idade a competir, vamos proporcionar-lhes competições próprias para eles. E aquilo foi um sucesso. E digo-te, deram muitos Procards nessa prova, mas não vi um atleta mau lá a ganhar no Procard. Que era um medo que eu tinha de, se calhar naquelas categorias de 50 anos... Vai baixar o nível, mas não. Não, pelo contrário. E cada vez mais me chega fotos e vejo conteúdos de pessoal nos seus 50s com físicos impressionantes. E sabes que isto também está a evoluir muito. E no outro dia me perguntavam aí o porquê de cada vez mais, ou o que é que mudou realmente, porque cada vez mais tu começas a ouvir falar do anti-aging, terapia hormonal para a longevidade, começas a ver médicos a virem falar disso a público, sem medos, a livros, cada vez mais temos mais livros sobre isso. Antes isso era só falado nos Estados Unidos, hoje em dia Estados Unidos, Brasil, Portugal, está a começar a explodir muito essa vertente. E o que é facto é que já começa a haver revistas de culturismo que têm precisamente o vencedor da competição e depois segredos para o anti-aging, sabe mais. Ou seja, começar a associar aqui o que eu acho que tem todo o sentido, porque um culturismo bem feito pode permitir realmente esta performance durante muitos anos, claro, e um bem-estar acima da média durante muitos anos. Agora, é como tudo, também tem que ser um culturismo bem feito, porque nós temos, ainda há pouco falámos de um culturismo como antigamente, em que tu fazias offs, em que subias 30, 40 kg em relação ao teu peso de competição, e hoje em dia tens culturistas que conseguem, fora de competição, estar com 5, 10 kg a mais, com qualidade, ou seja, parecerem-se autênticos culturistas o ano todo. Isto só por si já mostra que é um culturismo mais saudável. Exatamente. E é esta associação que começam a casar cada vez mais e a trazer depois os Masters. Isto é comercial, isto vende, mas mais uma vez vai dar a oportunidade a mais Procards, a mais profissionais. E a ideia do culturismo também devia ser essa. E sabemos que qualquer desporto de alta competição tem os seus riscos. Há muito aquele lugar comum de dizer que o desporto de alta competição não é saudável, e na realidade o desporto de alta competição, se fores ver um desporto em que tu jogas todos os fins de semana, em que tu corres todos os fins de semana, claro que vai ter prejuízo a nível articular, a nível ósseo, muscular, pronto. Este desporto acaba por ter outras coisas associadas que também pode diminuir a longevidade, mas a ideia também passa um bocadinho de fazer um culturismo mais sustentável. Tu vês hoje em dia os atletas em cima do palco saudáveis, que é uma coisa que muitas vezes antigamente vias atletas que não estavam com muita vitalidade em cima do palco. E hoje em dia já vês. Isso conta muito. Tu vês em cima do palco alguém... Há pouco falámos. Alguém que está a ajuizar uma prova e vê aquele atleta, passa uma boa energia, passa saúde, passa que está bem, passa um espetáculo, e isso conta muito. Isso conta muito. E a imagem que nós que somos figuras na área, pronto, cada um à sua maneira, que tem que tentar passar é também essa. Não podemos passar aquela imagem do culturismo que vale tudo. E o atleta está chega àquele dia, parece que aquilo... Parece que está morto. É um zombie a andar. É o mas não, dia. Há formas inteligentes de fazer isto. E esses excessos, claro que temos que ir a um limite. Não há forma de tu chegares lá àquela condição sem ir a um limite. Isso não é ilusão, é assim, a menos que tenhas um potencial genético muito acima da média, que consegues muitas vezes fazer preparações com menos sacrifícios, fazendo sempre sacrifícios, claro, como é óbvio, alimentares, sociais, o que seja. Mas se tiveres um potencial genético muito acima da média, consegues sofrer menos. Mas claro que neste mundo é o único desporto em que o teu corpo é avaliado como está, portanto tu tens que estar no teu topo de forma. Sobre o prejuízo, se não estiveres no teu topo de forma, a tua classificação vai ser pior. Mas a ideia é muito essa. Temos que passar isso, que é o atleta que tem que competir saudável. Não pode valer tudo. Eu vou dar um exemplo. O primeiro europeu que eu fui, e lá está, tu aí começas a ver outras coisas. Eu vi um francês que a prova era sábado, ele pesou-se na quarta, e ele entre quarta e sábado a única coisa que fazia era beber conhaque. Não comia, não bebia água, bebia bocadinhos de conhaque. Ele estava seco, mas sequíssimo, mas não conseguia contrair uma pose. Os músculos desapareceram, estava vazio, não tinha nada. E a expressão também não tinha nada, mas seco estava. Aí está, é o equilíbrio que é preciso encontrar nestas coisas. E tu tens que ir aí, tu como organizador de uma prova ou como juiz, tu não podes querer um atleta que esteja numa condição extrema, mas que não consiga ter força para fletir os músculos, não é? O atleta tem que estar saudável dentro do que este desporto permite. Pronto, lá está. Luís, e
já são muitos atletas que acompanhas e que acompanhaste. O que é que são os parâmetros que tu consideras mais importantes a associar a este estilo de vida para torná-lo mais saudável, para torná-lo mais sustentável ao longo do ano, nas preparações? Quais são aqui os pontos principais? Pronto, tu tens os atletas mais fáceis de trabalhar são aqueles atletas que, a propósito do que estavas também a falar, que não fogem muito do peso que apresentam em cima do palco. Lá está, não é um atleta que ganha 30 kg a seguir a uma prova, depois normalmente para tirar vais tirar quase os 30, porque é verdade, tu chegas a um ponto em que o que tu acumulas é gordura. Ficas com a tua sensibilidade à insulina piora, a tua digestão piora, tudo piora. E portanto tu, a partir de um patamar, o que tu ganhas é gordura, que depois vais ter que tirar. E às vezes com essa gordura vem músculo também, não é? Exatamente. Às vezes tem que depois apertar tanto na dieta que acabas por comprometer a massa muscular. Mas um atleta de topo, mesmo que seja de topo a nível amador, um atleta que em Portugal compita para ganhar provas, basicamente tem que passar o ano inteiro com um aspecto mais de atleta, a menos que seja um caso em que tu tenhas mesmo que tentar colocar muito peso, em que termos de estrutura seja uma estrutura mais frágil e que tu tenhas que colocar muito peso. Mas depois lá está, é saúde, porque aqui quando falamos da genética, falamos não só da genética de ter uma boa genética corporal, mas também da genética de aguentar certas coisas, de aguentar a intensidade dos treinos, de aguentar o tempo que está em dieta, de aguentar a química que pode fazer. Um melhor atleta é um atleta que compete um ano e durante esse ano faz análise e está ótimo. Isso é um atleta que tem uma boa genética para o culturismo. Porquê? Porque vai permitir nos outros anos e vai permitir ao longo do ano de se calhar utilizar-se outras coisas que num atleta não podes utilizar. Num atleta que tenha menos estrutura não podes utilizar. Porque isso, a própria capacidade de cada um de sintetizar e depois de recuperar da utilização de substâncias, de regular os níveis, é muito importante. Porque nós sabemos... E aí quando falamos de genética, isso para mim ainda é a parte mais importante da genética, é tu teres a capacidade. Isto é como um ciclista que faz 150 ou 200 km em cima de uma bicicleta, e se ele recuperar melhor que o colega ou que o adversário, vai estar melhor no dia a seguir. E aqui é um bocadinho como isso, tu tens um atleta que consegue fazer várias provas ao longo do ano e depois vai fazer análise e está tudo impecável. Isto é um atleta excelente para trabalhar, é sinal que consegue levar com aquele desgaste ao longo do ano e o corpo não ser afetado. Pois é, e nós temos de ter noção, há pouco referiste a esse ponto e eu gostava de lá voltar, que é o ponto do dar descanso, do saber quando também dar uma pausa ao corpo. E isto requer a pausa de dar o abrandar o treino, requer a dieta ser uma dieta um pouco mais variada, não tem que deixar de ser um plano alimentar estruturado, mas um pouco mais variada, e até mesmo a parte da química dar uma pausa. E isso permite esse descanso, essa libertação do nosso metabolismo, daquele stress constante da competição, é muito importante para a fase que vem a seguir. Exatamente. E eu acho que é este ponto de partida que, quando é bem feito, que é meio caminho andado para o sucesso do atleta no ano seguinte. Muitas vezes o atleta sai de uma prova já com uma sede e uma ânsia a pensar na próxima, que esquecem-se que esta pausa tem que ser feita e tem que ser bem feita. Como é que tu vês este período de pausa? Como é que normalmente tu aplicas aqui as estratégias que aplicas nesta pausa? Pronto, lá está. Fundamental primeiro é fazer ver ao atleta que precisa disso. Sim, porque senão de pouco adianta tu fazeres um plano se ele depois estiver com a cabeça no outro sítio. Essa é a parte fundamental. O atleta tem que perceber que isto é um desporto em que tu mostras o corpo, mas é um desporto em que tens mais variáveis. Tens a mente, isto não é só o corpo, tu mostras o corpo em cima do palco, mas não é só o corpo que tens que trabalhar. Se calhar este desporto, a esse nível, é o desporto mais exigente que existe. E o atleta tem que perceber que o descanso é fundamental, o equilíbrio psicológico é fundamental, passar tempo com a família e com os amigos e ter outro tipo de experiências que não tem quando está em preparação é fundamental. Portanto, o que eu tento transmitir é isso, é que vai ser possível melhorar o corpo e vai ser ainda melhor se conseguirem desligar um pouco da rotina de uma preparação. Porque lá está, como falámos, a preparação é muito exigente a nível físico, mas principalmente a nível psicológico e a nível de interações sociais que tu perdes numa preparação, não é? Por muita experiência que tu tenhas e consigas ir jantar com os amigos e levas a tua marmita, ou fazem-te um peixe grelhado, ou o que quer que seja, é completamente diferente. O facto de... Eu quando competia, acontecia-me isso, eu levava a minha marmita, olhava para o relógio, olha, daqui a 2 horas tenho que estar em casa porque tenho que comer outra vez. E esse tipo de experiências, saís um bocadinho daí, viver experiências das pessoas comuns que não fazem competição,
acaba por te dar mais valências para quando começares outra preparação. É fundamental o teu corpo descansar, dormires mais. É uma coisa muito negligenciada pelos atletas, o sono. Eu nos últimos 2 anos, muitas das coisas que li foi sobre o sono, também para mim, pela minha rotina também de sono, e é uma coisa que eu tento incutir muito aos atletas, a necessidade de dormirem. Sabemos que quando estão numa preparação, quando estão restritos de calorias, muitas vezes com o stress é mais difícil dormir. Pronto, mas eu também digo, eles chegam e dizem, eu não consigo dormir. Então que horas é que desligas o telemóvel? Lá para a 00:30. Pronto, assim ninguém consegue dormir, não é? Tu se quiseres dormir, a primeira coisa que tens que fazer não é tomar nenhum suplemento para dormir, é teres uma boa higiene de sono, é desligares o telemóvel. Eu deixo o meu telemóvel, eu deito-me cedo e 9:30 estou a dormir, o meu telemóvel a partir das 8 normalmente já não pego no telemóvel. Porquê? Porque depois levanto-me às 4:30, 5 da manhã para trabalhar. Criar essa higiene é mais importante do que tu tomares alguma coisa para dormir. E os atletas têm muito esta questão, que é, e agora a seguir às provas notam isso, dizem, sinto-me muito melhor agora, consigo dormir, acordo, pareço outros músculos a treinar, consigo sentir mais os músculos, muitas vezes só por essa questão do descanso e do menor stress que a rotina causa. Portanto, nesta altura, e voltando à tua pergunta, nesta altura agora é a altura da off-season, pronto, estamos já a planear algumas provas para abril, maio, mas o que eu tento passar é, eles têm as coisas para seguir, mas têm liberdade também para meter outras coisinhas. Imagina, tu tens uma dieta, mas quiseres um Ferrero Rocher... João, hoje podes comer, João. Ferrero Rocher com o café, por exemplo, podes meter, porque é a fase que tu tens que fazer isto, tens de sentir uma pessoa normal, porque o teu corpo também precisa disso, a mente precisa, mas o corpo precisa. E é um bocadinho por aí. Aquele atleta que é robô o ano inteiro, muitas vezes é o atleta que tu vês ano após ano a aparecer em palco igual. E vês isso a nível amador e vês isso a nível profissional. Tens um caso, e a malta em Portugal acompanha muito o culturismo brasileiro, tiveste o caso do Kaique, em Men's Physique, que é um atleta que toda a gente diz, este ano vai fazer top 3, este ano vai ganhar o Olímpia. E ele chega acima do palco e tu dizes, estava melhor há uma semana atrás. Porquê? Porque segundo o que dizem, ele é daqueles que o preparador manda comer mais e ele não consegue comer mais porque acha que se comer mais vai estragar. O preparador manda fazer meia hora de cardio e ele faz 1 hora de cardio. Isto faz muita diferença. O atleta tem que perceber que o nosso corpo também não é uma máquina. O nosso corpo funciona através de diversos estímulos. Podes dar estímulos ao teu corpo através de diversas formas. E se calhar a melhor forma muitas vezes é tu escutares o teu corpo. Por exemplo, eu era daqueles que tinha 40 minutos de cardio, era 40 minutos. Tinha 150 gramas de arroz, eram 150 gramas, não era 151. E se calhar houve ali uma altura que não evolui tanto por isso, porque aqueles dias tive um atleta, e vou muito pelos exemplos, porque lá está, como trabalho com muitas pessoas diferentes, acabo por beber um bocadinho desses exemplos. Tive um atleta que ia competir em Clássico Physique e disse-me, olha, eu não estou a conseguir fazer cardio, as minhas pernas hoje não andam, eu estou na passadeira, faltam-me 30 minutos, o que é que eu faço? Sai da passadeira, vai para casa, mete as perninhas para cima, toma banho e relaxa. Se fosse há uns anos atrás, nunca na vida acaba, nem que seja de joelhos. Estás a perceber? É essa sensibilidade que tu depois vais começando a perceber que tens que ter, porque as pessoas não são máquinas, as pessoas têm receios, têm dúvidas, E o off-season também tem que ser um bocadinho para trabalhar isso, para trabalhar a parte psicológica, a estrutura mental, a estrutura familiar. As famílias também precisam que as pessoas estejam presentes. Não é? Isso é até fundamental. porque nós sabemos que o apoio delas, da família, é muito importante, mas a família também precisa de saber que depois há momentos, nós vamos apoiar, é uma fase, claro, mas também queremos, pelo menos no Natal, não é? Possas estar aqui connosco, possas conviver. A família também procura estes momentos. Eu sinto isso porque também faço competição e também sei isso. Tenho um apoio incondicional da minha família. Mas eles também, vê lá se nesta altura pelo menos consegues estar aqui com a gente, de sentir, não é? Da tua parte. Estás presente, temos jantar em conjunto, temos almoçar em conjunto, o meu pai, quando é que a gente vai fazer uma jantarada a nós e não sei quem, não é? Claro. Quando é que podes para a gente marcar aí uma coisa? Entendes? A gente sente isto na família e como eu sinto, sentem os outros atletas. É fundamental. E eu sei que eles estão lá porque também sabem que é uma fase. Se eles souberem que é 365 dias e 365 dias não quer dizer que não tenhas este estilo de vida 365 dias. Mas não tem que ser, como estavas a dizer, à grama 365 dias, não é? Há fases e fases. Nem deve ser. Tu tens o exemplo tens o Chris, o Sibum, que também é um bocadinho assim. Tinhas o Filito acabava a Olímpia, os 3 meses a seguir não treinava. Era o que ele fazia. O Sibum normalmente vai logo de férias. Ele vai de férias. O Sibum tira logo 1 ou 2 semanas de férias, mete grandes fotos aí, grandes viagens e não sei o quê. É importante porque toda esta estrutura é o que te vai fazer um atleta mais forte.
Porque isto é assim, tu se queres competir, se queres ter longevidade na competição, tu precisas de suporte, precisas do suporte familiar, o teu corpo precisa de aguentar, e ninguém aguenta ano após ano ser uma máquina. Não, e nós vemos isso até mesmo no Olímpia. Sim. Quantos é que tu até vês alguns atletas de topo com genéticas incríveis a fazerem 6, 7 Olímpias seguidos? Isso são pouquíssimos, contas pelos dedos de uma mão. Sim. Os que fizeram 6, 7 títulos, 8 de Olímpia seguidos, porque o nosso corpo chega ali a uma altura em que, por muito inteligente que sejas a fazer isto, o nosso corpo precisa de uma pausa. Não tem como, o nosso corpo precisa de uma pausa. E tu vês alguns atletas que fizeram a Olímpia ano passado, que este ano vieram, que já está ali qualquer coisa. Deviam ter parado um bocadinho. Deviam ter parado, não é? A condição já não está igual. E o atleta perceber isto, é preciso ter esta sensibilidade. O atleta e o próprio preparador. Lá está, por isso é que eu digo, é importante, vou-te dar outro caso concreto. Eu tenho o Joaquim Primo, que é um atleta meu muito consagrado em Masters, tem 44 anos, tem um currículo imenso, e nós dissemos que era a altura certa agora a seguir esta prova de dezembro, era a altura certa para parar um bocadinho, e tivemos reunidos agora na terça-feira, e ele disse-me, para maio como é que é? E eu, para maio não, acho que não, para maio não pode ser, vamos pensar no fim do ano. Porque realmente é assim, a vontade do atleta é competir. E parece muito, a um atleta de dezembro a maio parece muito. Mas se tu fores ver e se quiseres evoluir, o que é que tu fazes de dezembro a maio? Para evoluir a gente precisa pelo menos um ano. Não fazes nada. Não fazes nada. Fazes 1 mês ou 2 de aumento, que não há aumento nenhum, e depois começas outra vez. Não tens tempo de vez. solidificar os ganhos, quer. E isso era outra questão que eu te ia perguntar. Era aqui a frequência que tu consideras a ideal a nível de competição, se bem que isto varia sempre de pessoa para pessoa, mas 1 vez por ano, 2 em 2 anos, qual é que tem sido aqui a referência que tu tens para os melhores ganhos, para os melhores progressos? Lá está, imagina, se um atleta tiver a tal genética e aguentar a competir várias vezes, podes fazer 4, 5 provas num ano. Sempre a avaliação a seguir a uma prova é fundamental. Tu tens que avaliar e perceber se a condição está a melhorar ou se pelo menos conseguimos apresentar uma condição igual à anterior. É sinal que podes continuar a competir. Se tu sentes que o atleta de prova para prova começa a perder volume, começa a perder densidade, é mais difícil acertar no ponto, é a altura de parar. O corpo já não está a responder. Mas tens atletas que por uma questão de escolha competem 1 ou 2 vezes por ano, ou competem 1 vez só por ano, mas se o corpo aguentar, 4, 5 provas. Agora lá está. Mas que sejam mais ou menos seguidas, não é? Isso, tu também teres a inteligência e a preocupação de procurar provas que sejam seguidas, que é para conseguires aproveitar o que estás a fazer. Não é lógico, na minha opinião, tu fazeres uma prova em maio e depois fazes 2 meses de aumento, começas logo a tua preparação para setembro. Na minha opinião não é lógico, a menos que seja um atleta já feito. Pronto. Mas em Portugal atletas feitos não temos muitos, lá está. E aqui a nível deste período transitório de off, pós-competição que estávamos a falar, em que é importante o atleta relaxar um bocadinho, tem a referência, mas poder fazer umas coisas diferentes. Como é que tu vês os treinos nesta fase? Quantas vezes por semana? Como é que tu vês o cardio, a suplementação? O que é que tu vai muito na base, lá está, da resposta do que o atleta diz que sente. Imagina, o que eu aconselho a seguir à prova é não ter aquele volume todo de treino e aquela frequência de treino que tinha numa preparação. Muitas vezes é suficiente um atleta treinar 4 vezes por semana, a menos que seja um atleta que tu tenhas urgência em melhorar certos pontos e que se calhar que tenhas de treinar aquele grupo muscular 2 vezes por semana, e aí se calhar é mais lógico tu fazeres 5 treinos numa perspectiva também de recuperação. Mas eu diria que a seguir à prova 4 dias por semana, lá está, porque vai bater no mesmo, que é um atleta que treina 5 vezes por semana ou treina 6 vezes por semana vai estar ausente também no resto. E então é tentares procurar o equilíbrio. Treinares 4 vezes por semana, consegues estar mais um dia em casa, se calhar ao jantar. A perceber que consegues ter outro equilíbrio, e 4 vezes é suficiente, porque em termos articulares, musculares, para a regeneração que é necessária, acaba por ser 4 vezes por semana, acaba por ser suficiente. A menos que tenhas logo uma perspectiva competitiva e queiras melhorar algum músculo. Mas eu trabalho muito na base do feedback. Se um atleta diz, olha, eu treino 4 vezes, mas sinto que estou bem para treinar 5, ou agora sinto que as cargas estão a evoluir, à vontade. Se o atleta diz, olha, estou aqui, estou a sentir o cotovelo, estou a sentir o ombro, dá uma pausa, abrandamos. Mas o fundamental é tu abrandares um bocadinho, porque lá está, tu fazes uma preparação. Eu gosto de fazer preparações no mínimo, isso é outra coisa que também fui incutindo aos meus atletas, no mínimo 16 semanas é fundamental, porque tu fazes uma preparação de 8 semanas, vais ter que correr riscos e vais ter que acelerar o processo, porque em 8 semanas, depende do ponto de partida, né? Mas em 8 semanas tu vens num off,
em 8 semanas não consegues preparar, tens que sofrer muito. E então normalmente gosto de fazer 16 semanas, se o atleta estiver disposto a isso, fazer 20 semanas de preparação, permite não fazer aquelas loucuras de andares a zero hidratos, de andares com muitos Um cardios. trabalho muito mais progressivo. Posso dizer que nunca fiz uma preparação, e quando digo preparação é fácil de começar a restringir, não é necessariamente entrar em dieta, mas sim começares a restringir a dieta com menos de 20 semanas. Pronto. É o ideal. Hoje tem sido, também vai muito de acordo com a linha de trabalho do Filipe, que tu Sim. conheces, é sempre muito progressivo, precisamente por causa disto. É o ideal. Saúde, e depois é conseguires fazer um trabalho, ir avaliando, progressivo, pequenos ajustes, muito menos drástico para o corpo, e permite também chegares lá a uma condição muito melhor. Claro. E Agora, segurares massa, que é fundamental. Tal e qual. É fundamental, mas isso depois também tem muito a ver com o feedback. Às vezes o atleta, e é importante, eu sei que alguns atletas meus também vão ver aqui a nossa entrevista, e é importante o atleta também dar feedbacks. Isto é fundamental. Como é que tu podes fazer um trabalho se tu não dás feedbacks constantes? Eu tenho um atleta meu palestiniano, vai competir na Arábia Saudita em janeiro, dia 13 de janeiro. E a minha guerra com ele, entre aspas, é sempre o feedback. Sabia que havia provas dia 13 de janeiro, caramba. Na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Ali naquela zona exatamente. tens provas em janeiro. São alturas, exatamente. Eles também não, em termos O calendário deles é festivos, diferente. O calendário festivo. E eu tenho que apertar muito com ele no feedback, porque ele não está habituado a trabalhar com feedbacks constantes. Eu nesta altura gosto de feedbacks dia sim, dia não. E tenho que apertar muito com ele no feedback, porque se tu estás a fazer um trabalho e não tens o feedback, isto é como tu tens uma empresa, se tu não tens o feedback dos teus funcionários, como é que tu sabes o que é que se está a passar lá dentro? Não sabes? Não consegues ter acesso ao que as pessoas estão, ao que ele está a viver. E é muito a minha batalha também com os meus atletas, é no feedback. Um atleta, normalmente os bons atletas, os atletas que ganham provas, gostam de dar o feedback. E essa é outra coisa que eu agora mudei muito na minha maneira de trabalhar em relação aos últimos anos, é que aceito muito bem esse feedback dos atletas. Antigamente, se calhar, isso depois também... Tu, quando não sabes nada, achas que sabes tudo. Quando sabes mais um bocadinho, achas que não sabes nada. Pronto, é um bocadinho assim. E aceito muito e procuro muito o feedback dos atletas. Porque eu posso prescrever uma coisa ao atleta. Se aquilo na prática, no dia-a-dia dele, aquilo não é nada como ele está a fazer, o que é que adianta? Mais vale encontrar uma coisa que se calhar não é 100% perfeita no papel, mas vai ser 100% perfeita na realidade dele, do que teres uma coisa que é perfeitinha no papel e ele chega lá e não consegue cumprir. Não se encaixa na realidade dele. É muito importante também o feedback. A nível competitivo, é muito importante o feedback. A nível do outro trabalho que eu faço, sem ser com atletas de competição, que é o grosso do meu trabalho, pronto, eles têm as regras também instituídas de feedback e lá está, os que têm mais sucesso nas transformações são quem dá feedback constante. E nem que seja porque tu percebes logo que são pessoas que estão envolvidas com o processo. Exatamente. Quando eles começam a dar menos feedback é porque estão a desligar ou não estão a cumprir. Tu percebes quando um atleta está empenhado e está dedicado a seguir o plano porque ele dá feedback. Faz-te perguntas, surgir uma dúvida, olha, este dia surgiu este convite para um aniversário, posso ir? Tu percebes que ele está a seguir o plano. Exatamente. Às vezes tu percebes que ele está a seguir o plano. Quando começam sem dizer nada é porque já descambou. Às vezes já nem mandou o peso. Exatamente. Então aí percebes logo. Este atleta que eu estou a dizer, por exemplo, posso falar que ele não percebe. Pronto. Posso falar mal que ele não percebe. Vê lá que isto aparece aqui as legendas. Depois metam as legendas. Em palestiniano. Pá, derrasca. Ele, por exemplo, vai competir em clássico físico e não me manda o peso. É uma coisa que eu digo, tu és de uma categoria em que tens que bater um peso, portanto é fundamental tu mandares-me o peso. Estas pequenas coisas, tu precisas de... Porque tal como o atleta tem que estar motivado, o preparador também tem que estar motivado. Isto é... Tu quando perdes a paixão por alguma coisa é quando o trabalho começa a ser pior. Tu se fores apaixonado e se gostares do que fazes... Que flui, as coisas fluem, tu estás entusiasmado e o tempo passa rápido. E eu tento que eles estejam entusiasmados ao longo do processo. Mas lá está, que também me dei o feedback. Que é o feedback, por exemplo, olha, eu estou no trabalho e não me apetece comer pescada fria à meia da manhã. Pronto. Que é uma coisa que quem compete vai entender que pode acontecer, não é? Pronto, não comes pescada, vamos arranjar outra alternativa para que tu comas e que tenhas algum prazer em comer isso. Se calhar vai ser diferente, se calhar ele já vai encarar aquela refeição de outra forma, já não vai... Encontrarem algum prazer até na própria preparação, não é? Porque é possível fazer a forma isso. Como cozinhas. E variar os temperos, variar a forma de confecção dos alimentos. Atletas que fazem tudo, fazem frango cozido em água.
Pá, eu não consigo, já lhes disse, eu não sei se consigo confiar numa pessoa que só come frango cozido em água, que isso não existe. Façam de outra forma. Os ovos, as panquecas. Eu acho que isso é muito importante. Até para o atleta, para a saturação psicológica, se não chega a uma altura que já não consegue ver aquilo à frente. É importante o atleta ir utilizando. Uma vez o Filipe disse uma coisa que é: um bom culturista tem que ser um bom cozinheiro. É fundamental. Nós temos que saber explorar a cozinha, saber os temperos que podemos utilizar, e tens que ser tu, não ter medo de usar o sal, que... preparar as refeições, entendes? Tal e qual. Isso é muito importante. É muito importante para nos dar gosto, porque nós, quando temos gosto na dieta, não nos custa fazer dieta. Exatamente. Aquilo sabe-te bem. Tu caso uma comida saudável, é uma comida dentro do teu plano, mas aquilo sabe-te bem, tu não trocavas aquilo por outra coisa. Pequenos exemplos, eu lembro-me, quando vou falar dessa parte, quando eu competi, eu lembro-me que eu fazia muita batata doce no forno e metia canela, por exemplo, esse tipo de coisas, que acaba por ser diferente, tu estás a comer e se calhar, e depois achas o ponto, o frango, por exemplo, fazia no forno, com especiarias, e achava ali o ponto certo, desligava o forno e ele ficava um bocadinho lá dentro, e quando comia, passado umas horas, não estava seco. Essas pequenas coisas, porque se tu fizeres 16 semanas a comer frango seco, há algum dia que começa a bater com a cabeça nas paredes, não é? É impossível, e tu tens que procurar isto. Isto parecem pormenores sem importância, mas a dieta e as pessoas que competem, a dieta é fundamental. Tu, se estiveres a fazer uma coisa forçada 16 semanas ou 20 semanas, pá, alguma coisa não está bem, tu tens que procurar algum prazer também na comida. Isso é fundamental. É sermos criativos. O cardio, nesta altura, recomendas cardio? Sempre. Qual é que é a frequência? 20 a 30 minutos. Lá está, porque... Mas todos os dias? 4 vezes, 5 vezes por semana. Porque lá está. Passamos de uma altura, um grande erro também que se fazia, eu próprio fiz isso, e passas de uma altura em que fazes cardio, fazes dieta, e depois deixas de fazer dieta como fazias, deixas de fazer cardio. E às vezes deixas de treinar. E às tantas deixas de treinar, às vezes. É um grande erro. Portanto, eu tento... E também, lá está, para se sentirem também melhores, com mais saúde. E o nosso coração também precisa de... Também é um músculo importante para bombear o sangue. Portanto, quanto mais saudável tiver... E até porque manter o peso, mesmo sendo maioritariamente em massa muscular, manter o peso que um atleta mantém, que é acima da média, acima das referências, digamos assim, acaba por ser um peso que precisa de saúde cardiovascular. O teu corpo em si, exatamente, a tua saúde cardiovascular, o teu transporte o teu transporte também de alimentos, o transporte de oxigênio, a oxigenação das células, isso tudo, se tu paras o cardio logo, é um choque muito grande. É a mesma coisa que eu digo-lhes muito a seguir à prova, é assim, 2 refeiçõezinhas livres, mas tentem por semana, mas tentem cumprir minimamente as coisas, porque tu passas de uma restrição calórica muito grande para um aumento drástico de calorias e muitas vezes de comida processada, de comida que não é saudável, e depois o teu pâncreas, o teu fígado tem muita dificuldade em lidar com isso. Porque toda a insulina que começa a produzir e digerir toda aquela quantidade de calorias. É muito complicado. Portanto, o cardio também ajuda um bocadinho a isso, ajuda um bocadinho a pessoa estar mais dentro do processo. Suplementação, Luís, como é que vês aqui a parte da suplementação inserida nesta fase? Sempre da Prozis. Da Prozis. Qual é que é o teu cupão? Postiga. Postiga, o nosso é o Pampadicta. Tem 2, é só escolherem. Sempre da Prozis. Suplementação. Não sou muito daqueles que passam muita suplementação. Pronto, eu acho que há as coisas que estão estudadas e mais estudadas, creatina, proteína, essas coisas são essenciais. Agora, tudo o resto depois depende do enquadramento do enquadramento da pessoa, do que a pessoa necessita. Tenho atletas ou clientes normais que vivem nos países nórdicos, precisam de outro tipo de suplementação, porque a exposição ao sol é diferente da nossa. O ômega, por exemplo, o multivitamínico, esse tipo de coisas são contextualizados de acordo com o questionário, com o que a pessoa nos apresenta. Mas eu sou muito básicozinho nisso, não sou daqueles que dizem antes de deitar tens de tomar 10 coisas. Porque se calhar dessas 10, 8 não fazem grande coisa. Mais vale deixares o teu corpo trabalhar do que estás a entupir o teu corpo com muita suplementação. Mas o básico sim, a proteína por uma questão de ser prático. Uma coisa prática, tu metes uma pessoa à meia da manhã a beber um batido de proteína ou com um iogurte e a pessoa gosta. A creatina, lá está, é o suplemento mais estudado e mais seguro que existe no mercado. E depois o resto é tudo uma questão de perceberes o que é que a pessoa precisa e o que é que se dá bem. A melatonina, se a pessoa tiver mais dificuldades em dormir, lá está, como estávamos a falar, esse tipo de coisas. Mas não sou muito de suplementos, ali 3, 4, 5.
Focas-te no essencial e específico para cada atleta. É fundamental, é um erro que vejo muita gente fazer quando começa ao ginásio, é a primeira coisa que se preocupam é o que é que podem tomar e como é que têm que tomar, e as pessoas de 60 kg a fazer um animal pack. A treinar, já querem... Pessoas com 60 kg a fazer o animal pack têm 11 comprimidos e depois tu vês assim, o que é que aproveitam dali? Nada. A cor vai sintetizar daquilo. Nada. É muito por aí. Mas lá está, a suplementação não é essencial, mas é uma ferramenta importante, principalmente, lá está, a proteína, a creatina, por aí. Depois, aqui com o entrar do ciclo de preparação, digamos assim, terminamos aqui a fase pós-competição, começa-se normalmente depois o objetivo de ganho de peso. O que é que muda? Quais são aqui dentro destes pontos que falámos, os pontos que começam a mudar mais? Imagino que o treino em si... Acima de tudo a alimentação, não é? E o treino. O que é que tu podes jogar com o volume de treino, com as técnicas de treino. Lá está, tem um bocadinho a ver com o atleta está nutrido e podes apertar mais no treino, coisa que não podes fazer na fase preparatória. Mas lá está, depois também depende muito de atleta para atleta, do que tens para melhorar. Nos clientes comuns, eu estou a falar muito da competição, pronto, mas também acaba por ser a parte onde estamos mais familiarizados, se calhar, com isso os dois. Nos clientes comuns, é muito um bocadinho ao encontro dos objetivos, porque um cliente comum também muitas vezes quer aumentar a massa muscular, não vai competir, mas quer aumentar a massa muscular, quer estar seco para o verão, são tudo objetivos legítimos, e o trabalho acaba por ser um bocadinho o mesmo. Eu não tenho uma filosofia para quem compete em termos de treino e para quem não compete. Sabes, não tenho essa filosofia. Eu também não estou aqui a fazer a distinção, porque na realidade os parâmetros ou a linha de trabalho é semelhante. O que é que acontece? Um atleta que compete vai ter que ir a um ponto de dieta muito mais restrito e muito mais extremo. Porque a linha de trabalho é a mesma. Normalmente tens que ter um plano alimentar específico com uma restrição, tem que se ir ajustando. Se calhar, é verdade, um atleta dificilmente vai ficar a beber um iogurte até próximo de uma prova, não é? Se calhar uma pessoa normal pode ter o seu iogurte a meio da manhã, que é uma coisa até relativamente prática, com a tal proteína, ok? Mas a base é a mesma, a linha de trabalho é a mesma. Depois muda é o nível, a profundidade que damos à preparação. Porque imagina, uma pessoa pode ter o objetivo de estar seco para o verão e se calhar com 12% de massa gorda, 13% já está porreira e chega. Um atleta de competição tem que ir mais. E muitas vezes o que acontece também, nós agora felizmente em Portugal temos organizações que permitem haver competições mais diversificadas. Tens a UABA, por exemplo, que tens as categorias de menos física, em que tu consegues ter pessoas que treinam há menos tempo, pessoas que se calhar começam só uma dieta para secar e depois o corpo até gostam de ver e se calhar aventuram-se na competição. Acabas por ter um bocadinho de tudo hoje em dia em Portugal, no panorama desportivo, acabas por ter um bocadinho de tudo. E por isso eu não faço muito essa distinção. Lá está, mesmo em termos de treino, imagina, eu ponho 8 repetições pesadas para ti. Para ti vão ser 8 pesadas, se calhar fazes supino com halteres com 50 kg de cada lado. Se calhar para uma pessoa que está a iniciar, se eu meter lá 8 repetições pesadas, faz com 15 kg. Para ela é pesado, o estímulo para o corpo dela é suficiente, como para ti o de 50 é suficiente. Mas a estrutura tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Não há, a malta às vezes diz, o que é que há diferente nos treinos? É assim, isto já foi tudo inventado hoje em dia. Sim. Os princípios estão lá. Os princípios são os mesmos. Agora o que é que tu fazes? Se tiveres um atleta com 100 kg, se calhar podes utilizar o tipo de técnicas que não podes utilizar num cliente com 60 ou com 70 kg. Lá está, porque em termos estruturais ainda não consegue tirar partido desse estímulo. Não é que não conseguisse fazer, mas em termos de benefício pode não ser o mais benéfico. Mas a estrutura em si acaba por ser a mesma. E se falarmos da alimentação a mesma coisa, da suplementação a mesma coisa, o que é que tu tens que ver? É realmente o que é que aquele estímulo está a fazer ao corpo. Se calhar uma pessoa que nunca fez uma secagem e tu dás-lhe 45 minutos de cardio por dia, a pessoa em termos de massa muscular começa a perder muito. Um atleta que tenha muita massa, que pesa 100 kg, se calhar 45 minutos, nem sente quase. É muito por aí, mas a base de trabalhar acaba por ser a mesma. Eu acho que isto tem que ser... E a seriedade, eu também tento incutir isso muito nos meus clientes. Eu quando vou viajar para provas levo sempre o meu portátil e trabalho nos clientes normais, porque o cliente regular, o cliente normal, não tem que sentir que é menos do que um cliente de competição. Porque a competição acima de tudo é o expoente máximo do que tu fazes e o que tu mostras do teu trabalho. Porque muitas vezes a grande parte do teu trabalho são os clientes que não competem. E se calhar até muitas vezes consegues ter prazer a trabalhar com essas pessoas que não tens com os clientes de competição.
Aliás, se calhar até é um público mais rentável do que os de competição, não é? Completamente. Mas, Se formos falar de valores, a nível de rentabilidade, pá, porque acabas por ter um atleta de competição, nós sabemos que é um atleta que leva isto a um ponto e que requer um investimento muito grande e que às vezes esse investimento acaba por o próprio treinador tentar ajudá-lo de alguma forma, claro, naquela participação naquela prova. Tu tens infelizmente em Portugal, e aí é um ponto que eu noto diferente em relação aos outros países, é que o atleta em Portugal tem pouco dinheiro para investir nas competições. Tu vês um atleta italiano e ele consegue fazer 10 provas no ano. Tu vês um atleta português que consegue fazer 2. Na maioria consegue fazer 2, consegue fazer 1. Porque não é porque não quer competir, é por uma questão de investimento que não tem. E então tu, como preparador, às vezes tens que fazer um bocadinho o papel que é: este atleta é bom, este atleta dá-me retorno, portanto deixa-me ajudar aqui um bocadinho. Imagina uma coisa subjetiva: um atleta quer competir no Olímpia, já ganhou o Nacional, já ganhou o Pro Qualifier, mas não tem dinheiro para competir no Olímpia. Se calhar eu pago a inscrição e digo depois, quando puderes vais-me pagar, mas eu chego-me à frente e pago a inscrição, porque sei que é um atleta que tem potencial, que é um atleta que gosta do que está a fazer e que eu possivelmente vou ter um retorno com ele depois. Mas a propósito disso, em termos de retorno financeiro, e tu se calhar se perguntares isto a 10 preparadores, dizem todos o mesmo: tu na semana de prova, naquele fim de semana, tu gastas muito mais dinheiro do que aquilo que ganhas. Se for no estrangeiro, então, não é? Vais lá gastar dinheiro. Porque depois, agora ao menos e vais com aquela mentalidade de ao menos que isto traga algum retorno, não é? Que isto corra bem para agora o que é que tu tens que pensar em termos de, e aqui numa perspectiva também mais de negócio, o que é que tu tens que pensar em termos de retorno indireto? Não é o que vem logo naquele fim de semana, mas é o retorno indireto. O que é que tu podes depois ter retorno dessa situação? E o facto de, eu ligo muito a isso, eu acho que um atleta mesmo no estrangeiro, eu tento fazer a questão de ir com os atletas, porque acho que é muito importante tu estares acompanhado, tu competes, sabes bem disso, é muito importante tu teres lá o teu preparador, pessoalmente. E eu invisto o meu tempo e invisto o meu dinheiro também para estar lá com os atletas. O que é que isto depois me traz em termos de retorno? Outros atletas que se calhar não sentem isso noutros lados e procuram se calhar porque sabem que eu estou lá sempre para eles. E a verdade é essa, tu tens atletas meus que podiam confirmar isto. Eu num dia de uma prova, por exemplo, tens o Nacional e o Pro Qualifier, que é tudo no mesmo dia. A prova começou às 9 da manhã, acabou às 9 da noite. Eu só comi e era 8 da manhã. Não comi mais. Porquê? Porque eram atletas em todas as categorias, tinha que dar brilho, tinha que ver como é que estava, não comi aquele dia todo. É isso que muitas vezes... lá está, faz diferença depois no que o atleta sente de um acompanhamento. Eu sente a entrega e sente que realmente está ali a presença. Foi o que eu te falei há bocado, a paixão. Tu, se não tiveres paixão pelo que fazes, tu se pensares assim, e aqui voltamos à parte financeira, que todos precisamos de dinheiro para viver, como é óbvio, e todos trabalhamos para ganhar dinheiro, mas se tu pensares só vou ter estes atletas e vou ganhar este dinheiro com estes atletas, não duras muito tempo nisto. Não duras muito tempo, porque o atleta, mais à frente. O atleta também percebe isso. Tu tens de ter paixão pelo que fazes e o dinheiro depois vem por arrasto, é um bocado assim. Tu se metes metes só um objetivo monetário, tu vais estar só focado naquele objetivo monetário. Tu se metes um objetivo competitivo, ou se metes um objetivo de próximo ano tem que ganhar 2 Procards ou 3 Procards, não é o próximo ano tem que ganhar X dinheiro. Se calhar se fizeres isso vais trabalhar com uma paixão diferente e depois o dinheiro vem. Acabam por vir os Procards, acabam por vir o dinheiro. Isso é uma coisa muito importante, lá está. Mas em termos de retorno, efetivamente, quem te dá mais retorno e te chateia. E chateia menos. Não é? É verdade. São os clientes que regulares, de não competição. Mas depois tens casos, eu tenho um caso de um rapaz que é o Denison, começou o processo com 140 kg, não pensava em competir e foi competir agora a primeira vez. Conseguiu chegar aos 90 kg, ao longo do processo perdeu 50 kg. O que é mais de valorizar? Este processo ou uma pessoa que vai à prova e ganha sempre? Para mim, como preparador, se calhar valorizo mais aquilo para mim é mais importante porque deixa uma marca nele que eu se calhar naquele que vai muitas vezes e ganha. É mais um dia no escritório. E aquele rapaz é uma coisa impactante que se calhar mudou a vida dele e vai mudar a vida. Ele hoje pôs um story de uma pessoa que respondeu a uma publicação que também tinha 140 kg e que viu a transformação dele e que diz que quer mudar. Viu que era possível ir por ali também. É uma má altura agora, Natal, mas se calhar é dia 2 de janeiro. É como se diz, não é entre o Natal e a passagem não. Entre a passagem não e o Natal, não é? Isso é que faz a diferença. Mas pronto, as pessoas que não são de competição efetivamente são um retorno maior. As pessoas da competição não dão tanto retorno direto, mas dão-te a visibilidade, se calhar, que depois chega a outras pessoas que não... Eu fiquei a perceber muito isso este ano,
que muitos clientes meus, pessoas, vou dar um exemplo, senhoras de 50 e tal anos que eu nunca pensei que viam competição e que a seguir às provas dão os parabéns, parabéns pelo Procard, parabéns por isto. E eu pensar assim, então, mas esta pessoa viu a prova, viu a publicação sobre isso. Acaba por ser giro porque as próprias pessoas começam a ter um gosto. Sabes que eu foi uma das coisas que eu mais juntei agora com este regresso aos palcos este ano, foi precisamente este ano não, porque agora o episódio vai sair primeira semana de janeiro. É isso, não é, produção? Ano passado. O ano passado. O ano passado. Mas o que eu notei realmente com este regresso aos palcos foi realmente o público que começa a ver estas provas. Eu comecei a ter pessoas de 50, 60. Pá, David, vi a tua competição, muito bom. Vi os teus vídeos no YouTube. Quando é que sai o próximo? Malta de 60 anos a vir-me perguntar quando é que sai o teu próximo vídeo no YouTube a falar da preparação. É pá, quando o João despachar o vídeo, o João nunca mais despacha aquilo. Mas entendes? É isto que tu depois ficas assim. Este senhor tem 60 e tais, esta senhora tem 50 e tais, e estão a acompanhar o processo. Primeiro porque é assim, nós começamos a ter um culturismo cada vez que puxa mais a estética. Já não é só aquela categoria open, mais inclusivo. Mass Monster. É um culturismo mais inclusivo, em que tu já tens um men's physique, tens um clássico physique, é uma categoria de estética. Tens o wellness. Tu já tens categorias para todos os gostos. E as pessoas começam a ficar mais presas à competição, perceber que é possível para vários tipos de corpos. Exatamente. Por isso, alguma coisa está a ser bem feita. Tá, e quando eu falei das competições em Portugal, o João teve muito mérito nisso, no que está a fazer no que fez na UAB e no que está a fazer da NPC. Mas falando aqui da UAB, a UAB abriu perspectivas a muita gente competir, que depois acabam por trazer outras pessoas para assistir e trazer outras pessoas para este mundo que de outra forma não chegavam a este mundo. Tens as categorias men's físico, tens os model, em que é um corpo uma categoria mais de iniciante, em que tu se calhar consegues trazer pessoas a competir que se tivesse só o men's físico da NPC, a pessoa nunca ia lá. Percebes? Isto tudo acaba a trazer muito mais gente para o culturismo. E eu penso que o caminho é por aí. Quando eu falei que não estou a ver assim um grande retrocesso em termos de provas, é que tu tens cada vez o espectro de pessoas que competem, de pessoas que assistem, é cada vez maior. E eu acho que temos que explorar isso, não numa perspectiva de explorar pela parte monetária, mas de explorar pelo crescimento de todos nós, da modalidade. E lá está, quando falaste dos atletas, para um atleta é muito importante também depois a sua visibilidade e ter pessoas que acompanham e as redes sociais. Isso tudo está a crescer agora e os atletas também têm essa preocupação e a modalidade está muito mais inclusiva, as pessoas acompanham, lá está, pessoas de 50, de 60 anos, antigamente só, e às vezes fosse da família. Agora não, agora se calhar a pessoa que anda no ginásio... E mesmo assim se calhar não iam, porque era num pavilhão desportivo. Agora se eu convidar a minha avó, exatamente, tu a minha avó, olha, vamos ao Casino de Estoril, vai ver lá um prova. Casino de Estoril, não é? É verdade. É estes detalhes que estão a fazer a diferença e estão nas provas cada vez estão um glamour, um estilo diferente. O atleta também precisa disso, o atleta precisa também de valorização. E o João, quando começou com o ABA e com a NPC, percebeu isso, que era, o atleta tem que se sentir valorizado. Porque isto é como tudo na vida, tu te sentes valorizado, vais ficar lá. Se sentes que não és valorizado, se calhar vais procurar outra coisa. E o atleta, neste momento em Portugal, sente-se valorizado. Claro que em termos de retorno do que falamos das marcas, ainda há um trabalho muito grande a fazer, mas isso muitas vezes, e houve alturas em que eu vi atletas criticarem marcas por não apostarem no culturismo, mas o que é que o atleta fez para que a marca aposte nele? Eu acho que tem que ser aí que o atleta tem que pensar. Eu estou a fazer o suficiente porque uma marca é um negócio. Vive do lucro. Exatamente. A marca aposta no atleta que lhe dá mais retorno. Ponto. A marca não é uma instituição de caridade. E o atleta tem que perceber isso. Muitas vezes o atleta fica à espera do patrocínio e disto e daquilo. E muitas vezes trazem até, mais uma vez, exemplos para o Brasil. E no Brasil, não sei o quê, eles... No Brasil, quantos milhares ou milhões há de pessoal que faz musculação e compete e o que vai no meio. Que bebeu isto, e depois tens um ou dois, 1 milhão de pessoas que tal e qual. Depois tens 1, 2 ou 3, mais uma vez, ou meia dúzia que tu ouves falar nas redes sociais que têm patrocínios. E os outros todos. Sim. E os outros todos. Exatamente. E o pessoal tem que perceber isto. Tem que contextualizar um bocadinho a realidade. Eu tenho um cliente meu que já competiu e que gosta muito deste meio da competição e ele houve uma altura que me propôs fazermos uma espécie como o Cariani faz e de montar uma empresa de agenciamento de atletas. E eu disse-lhe assim, esta realidade em Portugal neste momento ainda não é possível. Porquê? Porque o atleta, pode ser um bocadinho chato para os atletas ouvirem isto, mas o atleta tem que dar mais, não só no palco mas fora do palco. Tu não podes meter a tua jornada até ao palco e a seguir sais do palco
e a pessoa vai ao Instagram, então, mas isto aconteceu-lhe alguma coisa? Não encontra nada, não encontrou o percurso, as partilhas, não é? Tem que haver esse seguimento. Um atleta tem que pensar, um bom atleta tem que ter todo um enquadramento à volta. E tem que perceber, eu vou fazer esta prova, não só pela parte esportiva, mas o que esta prova me pode vir a dar. E o retorno que eu quero ter com esta prova. Não é? E tu sabes, tu quando estás numa prova tens muito mais visualizações, tens muito mais pessoas a reagir aos teus stories, tens mais pessoas a comentar, porque as pessoas estão envolvidas naquele processo. Tu vais para uma prova e não metes nada a seguir. Ou não, as pessoas gostam de ver o que é que tu fazes no dia da prova. Se tu não metes nada, depois perde um bocadinho aquele efeito que tu estavas a criar. Eu acho que as pessoas gostam de ver a jornada e quanto mais se aproxima o momento alto, não é? Mais as pessoas, tu sentes que durante o teu percurso tu vais ganhando popularidade. Exatamente. Tu estás no meio competitivo. Cada um à sua escala, pronto. Claro que sim. E as pessoas querem ver o que é que estás a fazer no pós-competição, querem ver o que é que estás a fazer no off, querem ver como é que estás a fazer a tua dieta, estás a aproximar a prova, como é que estás a... As pessoas... e mostrar isto é tão importante. E às vezes é isso que os atletas esquecem. Já está... Estar a fazer stories, estar a fazer fotos, estar a fazer conteúdos. Eu compreendo porque eu também tenho um bocadinho aversão a mostrar muitas coisas no fim de semana das provas porque estava tão obcecado ali com o momento, com os atletas, que não passava isso. Mas percebi que eu contratei uma pessoa para fazer a reportagem da equipa, para acompanhar a equipa no fim de semana da Power Expo na Maia. E percebi que o feedback foi muito positivo das pessoas, que as pessoas gostaram de ver aquelas fotos e então o que é que eu fiz? Agora fui a Amsterdão, fui eu fazendo um bocadinho esse trabalho, foi a namorada de um atleta fazendo um bocadinho desse trabalho, tirando fotografias, porque as pessoas gostam e o atleta tem que vender. Se o atleta não vender, a marca não... A Prozis não patrocina um atleta que tenha 10 títulos nacionais, mas tenha 500 seguidores. Eu falo isto com certeza, porque não interessa tu teres 10 títulos nacionais. E mais, se calhar patrocinar atletas que não têm títulos nacionais, não competem, mas que têm um trabalho muito inspirador nas redes sociais. Hoje em dia tens influencers, tens youtubers que nem sequer levam se calhar o estilo de vida como leva um atleta e acabam por ter patrocínios melhores e ter uma rentabilidade às marcas maiores do que atletas que competem. O atleta tem que perceber que pode conseguir as duas coisas. Aquela cena do vou preparar e vou-me fechar numa caverna e só tiro a camisola quando subir a palco, isso já não existe. Acabou. No Olímpia acontece 1 ou 2 porque podem, estão no topo. Porque ganham o Olímpia e porque o patrocinador chega lá o mesmo. prize money e o patrocinador pagam Está a preparação lá? deles, podem estar escondidos. Agora, mas até o Olímpia, até um Cibam, tu tiveste o Nick Walker, quantos vídeos ele faz? E o Nick Walker, por exemplo, agora no Open que fez terceiro, o Nick Walker até 5 dias antes da prova estava a meter fotografias no Instagram de corpo e vídeos para o YouTube e diziam, não faças isso, não sei o quê, só em cima do palco. E ele faz, porquê? Porque tem marcas atrás, tem toda a máquina que vai mexendo e que lhe vai dar dinheiro, quer aquilo. Claro que sim. Não podes esconder. Antigamente escondias-te, mas era a mesma coisa. Antigamente tu querias o conhecimento, tinhas que encomendar uma revista. Mas antigamente tu escondias-te porque só aparecias nas revistas depois de ganhas a competição. Mais nada. Não havia mais nada, não havia redes sociais. Hoje em dia com as redes sociais as marcas começam a olhar para o atleta de uma outra perspectiva. O que é que ele põe nas redes sociais? O que é que ele me pode dar a ganhar? Ele vai trazer pessoas até mim. Tu sabes bem, tu se tentas... Eu já tentei fazer esse trabalho com por exemplo, este patrocínio da Ferreiro Rocher, isto não foi fácil de conseguir. Eles para mandar, estás a ver? Bom, eu tive que dizer, olha, vem aqui o Luís Postiga, vejam, e eles disseram, Luís Postiga, cliente habitual. Vamos mandar uma cena. Depois eu disse-lhes, mas mandem uma cena como deve ser, porque eu tenho também lá o João e o Tiago. Eles assim, epá, o João, então vai uma pirâmide das grandes. Mandar uma árvorezinha. Vai das grandes. João, eu vou deixar aqui mais um para ti, João. Calma. Se me fizeres um vlog como deve ser o próximo vlog. Fica assim, eu vou-te deixar já aqui 2, eu deixo 2, mas o próximo vlog é para arrebentar. É que o próximo está a bombar, que ainda não foi lá meter like, pode ir agora. E o próximo vai ser ainda melhor, que eu vou deixar aqui 2 Ferreiro Rochers para o João. Para o Tiago só deixou. Liz, e falaste aqui deste ponto muito, muito importante, que é a parte do atleta rentabilizar o investimento, do atleta tornar a sua jornada inspiradora, que é esta a palavra. Que outros pontos tu achas que podem aqui realmente ser diferenciadores para um atleta que quer competir, que quer estar neste meio e que tem aqui com o mindset que este é um meio onde requer investimentos, isto é como um negócio, tu és um homem de negócio, para que seres um homem de negócios tens atletas. Por isso, um atleta quando vai para este meio tem que perceber que isto é um investimento das duas uma. Ou vai fazer um investimento que saiba tirar retorno, exatamente, ou porque é PT, ou porque é preparador, ou porque faz um grande trabalho de inspiração nas redes sociais, seja pelo que for, ou então vai fazer um investimento onde não vai tirar retorno e aquilo mais dia menos dia acaba-se. Exatamente. Por isso, um atleta tem que ir com um mindset de empreendedor, tem que ir com um mindset de ou quer fazer aquilo simplesmente porque é uma coisa que lhe dá prazer, quer fazer uma vez na vida, uma competição, chegar ao seu limite e tudo bem, não é? Tudo bem, é legítimo. Tudo bem. Agora, se quer fazer disto um percurso, evoluir, chegar cada vez mais longe, tem que
conseguir tirar retorno da sua jornada. Que pontos achas aqui fundamentais e com a tua experiência que se têm mostrado ser pontos separadores de água aqui? Para já, lá está. Tu tens que... Hoje em dia, com o Instagram, mais até do que o Facebook, o Instagram vai trazer um bocadinho essa pressão para os atletas, que é quem não aparece, desaparece. Basicamente é isto que acontece. Tem que ter uma boa presença nas redes sociais. Isso é fundamental. Tenha 1000 seguidores, tenha 500, tenha 10, tenha 20. À escala, isto vai ser sempre o mesmo. Tens de ter uma presença nas redes sociais. E lá está, tens que mostrar às marcas que tens algum valor para elas. Depois, o que é que acontece? Tu vês pontos comuns de quem tem sucesso nessa área. São pessoas que investem também o seu tempo, lá está, nas redes sociais, que são mais genuínas. Se calhar uma pessoa mais genuína passa mais a mensagem e consegue ter mais seguidores e que tem a capacidade, se calhar, de se expor mais um bocadinho. Mas eu penso que isso seja o essencial. Acima de tudo, é um investimento. Tu falaste de ser empreendedor. Hoje em dia, na vida, se a pessoa não for empreendedora, não estamos só a falar do fitness, estamos a falar de tudo o resto. Se não tiveres uma atitude empreendedora com a vida, pá, tu és só mais um. Isto é mesmo assim, sais tu, vem outro, isto é sempre a andar. Tu tens que ter uma atitude empreendedora e com a competição também. Tu tens que perceber que a competição tem que te dar algum retorno. Pá, o retorno, quando falamos de retorno, olha, se calhar vais competir, o rapaz do ginásio gosta de ti, dá-te a mensalidade, pagas 40 euros por mês, são 480 euros que tu poupas no ano. Se calhar o senhor que tem uma pastelaria arranja-te as claras de borla, são mais 300 euros por ano. E tu vais a ver, já conseguiste ir buscar ali 1000, 1500 euros só com um bocadinho do retorno do trabalho que tu fizeste. E se depois escalarmos isso para outras áreas, tu tens que perceber que como atleta tens que mostrar o teu... Não te podes esconder, a menos que estejas num patamar. E depois é muito importante os atletas potenciarem isso, referindo a pastelaria, referindo o ginásio, referindo aqueles que estão a apoiar, né? Porque às vezes o pessoal esquece dessa parte, né? É isso, como tudo na vida, e depois acaba-se, gostas né? de receber, tal e qual. Mas para dar já... Temos que depois conseguir criar também uma estrutura de ir referenciando esses parceiros, evidenciar esses parceiros, e é isso que vai garantir que conseguimos trazer retorno também para eles e que eles vão continuar a estar lá connosco. Que acho que é essa a perspectiva, é esse o chip que tem que mudar na mente do atleta. Tem que mudar e às vezes começa com coisas pequeninas, Luís. Às vezes um atleta recebe uma proteína para experimentar de uma marca. Faz um story, mostra a proteína, dá o teu feedback sobre a proteína, um feedback genuíno. Claro. Olha, experimentei, o meu feedback é este, a minha opinião é esta, tal. Mas faz uma referência, porque é essas referências que vão alavancar e que se calhar, olha, até gostei do feedback que ele deu, vou-lhe mandar agora uma creatina. Claro. Vou-lhe mandar uns aminoácidos e quando és por ti estás a receber um kit de suplementos daquela marca. Ou estás com uma parceria com aquela marca super interessante para ti, para a tua preparação. Entendes? E é isto, às vezes, pegar nestas pequenas coisas e o atleta ir conseguir ir potenciando. Às vezes o pessoal esquece ou usa e simplesmente não valoriza aquela referência que lhe foi dada. Não é? É fundamental. E as marcas valorizam isto. Muito. Chegámos aqui a um ponto em que eu gostava de saber quais são as perguntas mais regulares que tu tens nas redes sociais. Ou seja, dentro daquelas partilhas que tu vais fazendo, partilhas muito sobre a competição, tens também os teus atletas mais regulares, mas acredito que isto vai trazendo também algumas questões por parte dos teus seguidores. Quais são aquelas assim mais frequentes ou até histórias que tenham partilhado contigo? Eu vou-te dizer, eu sou um bocadinho... Eu sou muito metódico nas coisas que faço. E sou um bocadinho... muitas vezes com certas perguntas, sou um bocadinho de... Não respondo. Cortas. Ou... Se quiseres, tens de trabalhar comigo. É um bocadinho assim. Okay. Porque isto vai depois bater no que estávamos a falar. Tu tens que dar algum retorno também às marcas, no caso das marcas, mas também tens que sentir valorizado. Imagina se eu receber 10 perguntas. Se for sobre suplementos, acabo por responder. Por exemplo, porque lá está, tenho a minha parceria com a Prozis e também acabo por responder porque pode ser útil à pessoa, pode ser útil a mim, é útil à marca. Agora, imagina, perguntas muito técnicas. Olha, comecei a treinar e agora que tipo de treino é que achas que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu digo, olha, boa tarde, boa noite, mas não te conheço. Não sei como é que tu és, não sei há quanto tempo é que treinas. Portanto, se quiseres eu vou-te deixar aqui o meu contacto, vou-te mandar as minhas informações e se quiseres trabalhar comigo, depois a partir daí vou-te enviar o questionário, através do questionário vamos elaborar. Eu aí sou muito... Já tive uma história de uma vez que me fez várias perguntas. E eu disse, olha, peço desculpa, mas não te vou responder essas perguntas, porque acho que não tenho que responder. Mas podias responder, vê lá o que é que te custa isto. E eu disse, olha, custa-me o meu trabalho. Eu não vou ao talho e digo assim, olha, arranja-me só aí umas fatias de picanha só para eu jantar e depois eu amanhã venho cá dizer se é bom.
Isto é o nosso trabalho e nós também, como profissionais, também temos que nos valorizar. Agora, perguntas de clientes. Tenho muita coisa gira, tenho muitas histórias giras, tenho algumas que nem posso contar. Aquelas que possas. Aquelas do pessoal que não percebe. Aquelas que posso contar. Tenho... basicamente é mais sobre a parte da alimentação. Às vezes as pessoas não percebem sequer como é que têm que cozinhar as coisas. Não percebem... Imagina, tu mandares uma pessoa... Isto não é uma pergunta, mas acontece muito. A pessoa nunca fez dieta e nossa equipa passa uma dieta e a pessoa diz, vou comer tanto. É normal dizer isso, não é? Vou comer tanto, não estou habituado a comer. Depois, passado 2 semanas, volta com o feedback e diz que perdeu 2 kg a comer aquilo e diz como é que é possível. Pronto, é mais por aí. Em termos de histórias giras, tenho atletas da competição que até me diziam quantas vezes iam à casa de banho e o que é que faziam e o tamanho. É 8 e 80. Esse feedback estava excelente. É 8 e 80. Estava excelente. Luís, e que mensagem gostavas de deixar aqui ao pessoal que te segue, ao pessoal que ambiciona entrar neste meio? Conta-me. Pronto, a mensagem acima de tudo é se for uma coisa... Isto vai bater muito no que as pessoas querem. Se for uma coisa que tu queres muito, tu vais à procura, não é? E vais lutar por ela. Se for uma coisa que tu não queres assim tanto, se calhar não vais dar tanta importância ao processo. Portanto, a primeira mensagem é a pessoa tem que querer mudar a vida. Seja para competir, seja para se sentir melhor, para... Voltando um bocadinho aos feedbacks, tenho feedbacks de pessoas que me dizem, olha, eu não conseguia brincar com o meu filho, agora já consigo. Porque não conseguia sequer baixar. E essas histórias marcam-nos enquanto treinadores, não é? E é aí que tu tens que pensar que... lá está, parece um bocadinho um clichê, tu dizes que estás a mudar a vida das pessoas nós utilizamos muito isso no coaching, que é mudamos a vida das pessoas. Mas na realidade tu mudas a vida das pessoas porque tens um impacto muito grande. Tu dizes à pessoa quantas vezes é que vai treinar, tu dizes à pessoa o que é que vai comer, tu acabas por ter um impacto na vida da pessoa muito grande e depois quantos resultados... A questão é, queres ter mais impacto do que isto, não é? O que é que a pessoa come, quando é que a pessoa treina, como é que a pessoa descansa. Nós damos todas as orientações para um estilo de vida saudável. E para já vou contar uma história, essa posso contar, é muito giro. Sobre o impacto que tu tens na vida das pessoas. Mas é de um atleta português ou é de um atleta meu competiu e pronto, mas não há problema nenhum. Muito bem. É uma história gira, a malta vai gostar. O impacto é tão grande que eu há uns anos atrás preparei um atleta, um miúdo de 19 anos com um corpo brutal, bonito, natural. E em conversa na altura o Bruno da Cunha trabalhava comigo lá em Évora. Eu tinha um escritório só, não tinha um estúdio, tinha um escritório, e o Bruno trabalhava lado a lado comigo. E o miúdo foi lá à avaliação e nós dissemos, tu estás muito bem, falta um mês para competir, mas agora tu és natural, a tua testosterona agora tens de ter muito cuidado, não podes fazer nada até à prova. E começámos a rir, os dois, e ele a rir, tudo bem. 3 dias antes da prova liga-me o fotógrafo Nuno Batista a dizer, olha, tenho aqui o miúdo diz que vai subir às paredes, que é só raparigas a mandar-lhe mensagem e ele diz que só pode depois da prova, já nem aguenta. Estás a ver o impacto que tens na vida das pessoas. Ele durante aquele mês não fez nada porque nós dissemos que ele não podia fazer. Mas olha, isso é uma prática muito utilizada, até, sobretudo era muito utilizada até por pugilistas. Sim. Perto das provas, de agressividade. Acreditava-se e há evidências em relação a isso, que perto das provas a abstinência ajuda a aumentar a testosterona e a performance. E os níveis de agressividade. Exatamente. Sim. Por isso, mas naquele caso... Não achas que resultou? Um mês. Foi um mês. Até que bem, falava-se em 6 semanas. Havia atletas que era 6 semanas. Ele aguentou um mês. Mas ele era calminho, ele não precisava de prova de culturismo, não precisava de agressividade. Ainda acima de 19 anos, no auge da testosterona. Mas é uma história gira em termos de impacto que tu tens na vida das pessoas. Já viste? A pessoa acaba por abdicar de uma coisa natural da vida porque alguém lhe disse que não podia fazer. E ele levou aquilo a sério, registou. Isto é impactante a esse ponto. Tu tens um impacto, não podes fazer estas coisas de ânimo leve porque as pessoas realmente, isto tem impacto na vida das pessoas. Tu dizes, tens de treinar 5 vezes, tens que fazer dieta e a pessoa acaba por estar envolvida nesse espírito e muda a vida toda. E voltando atrás, esse cliente disse-me que não conseguia brincar com a filha porque não se conseguia baixar, não conseguia correr. É giro tu perceberes que através de um processo destes tu consegues ter qualidade de vida. Aqui falamos de qualidade de vida e não de resultados em cima do palco. Consegues ter uma qualidade de vida que te vai dar momentos com a tua família e te vai dar coisas que não tinhas, simplesmente porque deste o passo de começar. E a mensagem é um bocadinho essa. Se tu queres uma coisa, se tu queres tocar piano,
A primeira é, tu queres tocar piano, depois vais aprender como é que se toca piano, não é? Porque tens o objetivo de tocar piano. Aqui é igual, tu queres mudar o teu físico, a primeira coisa é, tu tens que querer mesmo. Querer de atos, não é de querer de dizer que quer, porque isso toda a gente É o diz querer das toda a ações. gente diz que quer começar. É teres a ação e realmente, tu depois de teres esse querer, muitas vezes quando começas o processo a coisa até se torna mais Aliás, fácil. isto está perfeitamente enquadrado, isto que estás a dizer, porque este momento, o momento em que este vídeo está a sair, é um momento em que toda a gente As quer, revoluções da vai mão. fazer, e é agora. Vamos fazer mesmo, vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Só- mas 2023 antes é de o fazerem ano. acontecer, não esqueçam de deixar o like no vídeo e depois então partilham e só depois vão correr para o ginásio, vão preparar as refeições, vão dormir, o que for. Mas vamos fazer acontecer. Não Porque metam realmente, um gosto no vídeo é um- enquanto estão a treinar. Só no cardio, por exemplo. no cardio, sim, para não estar a banco de cobrar. spin não vale a pena. Para não cobrar o treino. Agora fiquei foi com uma curiosidade. Depois em off dizes-me se o rapaz depois deu conta das miúdas todas no final da prova. Não sei. Ele Isso também não te contou, não te contou, guardou para ele bem Isso guardado. também não sei. Ele era muito reservado. Era muito A reservado. história é mais gira por isso, porque Muito ele era uma pessoa muito reservada e deve ter tido um impacto diferente do que se fosse uma pessoa mais descontraída, que se calhar aquilo deve ter sido giro. Sinceramente. Luís, tínhamos aqui conversa para mais uma hora. Como é verdade. que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais? Através do Instagram, pronto, Luís Postiga, mandar uma mensagem privada, normalmente é a forma mais fácil de me contactarem, ou por e-mail, que também está na minha rede social, mas por mensagem privada eu normalmente respondo em poucas horas ou na hora. Portanto, o vídeo vai sair agora, janeiro, já estamos magrinhos do Natal, já passou o Natal. Está tudo a ficar fit. Portanto, é a altura certa para contactarem, é agora. Lá está, se realmente quiserem, porque eu como profissional também gosto de trabalhar com as pessoas que realmente querem. E é sempre uma batalha que eu tenho, é de trabalhar com pessoas que realmente querem. Que não só pagar, isto é como um ginásio, a pessoa que paga e não vai ao ginásio, para nós que temos um ginásio também não nos dá prazer. Dá prazer que a pessoa pague, mas que venha treinar. E aqui é um bocadinho isso, é a pessoa que quer, quem quiser, contactar e vamos ter vagas abertas agora, em janeiro. É passar da intenção para a ação. Este é um momento de mudança, é um momento de, se é que ainda não mudaste, porque no outro dia vi uma expressão, um provérbio, que dizia a melhor altura para se plantar uma árvore era há 20 anos. Foi há 20 anos atrás. A segunda melhor é É agora. agora. Esta foi. É um provérbio excelente. Casa aqui bem. Puseram música. Conversas de Elite com Luís Postiga, especialista em transformações corporais e, como vocês perceberam, alguém que vive esta área. E é por isso mesmo que tínhamos conversa para muito mais. Like, subscrever, partilhar com aquela pessoa que vocês acham que pode beneficiar verdadeiramente desta mensagem e com aquela pessoa que quer aproveitar a segunda melhor altura para plantar uma árvore e começar hoje. Contam connosco. Contamos convosco.